Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando mais um Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa. Outubro tá acabando e pra celebrar o Halloween, a gente decidiu fazer um de terno e pantufas especial sobre o maior, o John Carpenter. O mestre do horror vem apavorando com seu cinema há mais de 50 anos e continua sendo uma das maiores referências do gênero. Hoje a gente vai falar de 3 clássicos dele e traçar paralelos entre os seus trabalhos. Mas o que transformou o Carpenter nesse diretor tão querido? E por que ele é visto com tamanha reverência não só pelos fãs de horror, mas pelo público como um todo? E qual dos filmes de hoje é o nosso favorito? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Tá ouvindo o episódio, ficou com vontade de deixar sua opinião? Isso é fácil. Na verdade, é a coisa mais fácil que tem, a gente deixar na sua opinião nas coisas, né? Se você tiver no Spotify aí, é só você deixar um comentário. A gente sempre gosta muito quando vocês comentam, porque a gente sempre responde, sempre reage e gera toda a roda do engajamento. Bom, gente, sem mais delongas, bora fazer o nosso de terno e pantufas especial de Halloween do John Carpenter. De terno e pantufas. John Howard Carpenter nasceu em janeiro de 1948. Ele é um diretor, produtor, editor, compositor americano, muito associado ao horror, à ação e à ficção científica. O Carpenter foi mais prolífico na sua carreira nos anos 70 e 80. Depois ele foi mais devagar, dirigindo menos, compõe só mais músicas do que dirige filmes. Mas nos anos 70 e nos anos 80, meu Deus do céu, era um filme a cada 6 meses. E uma coisa muito legal do Carpenter, que a gente vai acabar comentando hoje por tabela, assim, é como ele virou um daqueles caras que boa parte da obra dele conseguiu um apelo cult posterior, né? Ele foi fazendo filme, e aí a filmografia dele foi redescoberta nos anos seguintes, e as pessoas foram buscando as coisas que ele tinha feito pros anos 70, principalmente coisas pré-Halloween, pré-Enigma de Outro Mundo, e foram falando, poxa, o cara aqui, nossa, ele é bom, hein? A gente só não sabia, que coisa. Isso acontece bastante, especialmente no horror, né? Que, vamos combinar, é um gênero que pra indústria de cinema precisa de alguém referendando, né? O filme não é bom se não tiver alguém referendando falando que o cara é bom. Então o Carpenter tem essa coisa de ser muito prolífico, mas de ter os filmes dele tratados como clássicos nos anos posteriores, né? Já a partir dos anos 90 e tal. E esse é pra usar um linguajar jovem, que não me cabe no caso, né? É o GOAT, né? Esse cara é muito foda no gênero do horror, porque é um filme atrás do outro, parece que é um filme a cada 10 meses, e a gente vai vendo e fala assim, cara, como que alguém consegue ter uma sequência dessas, né? O tipo de coisa que a gente falou quando a gente gravou sobre o Scorsese, por exemplo, né? Então, como sempre a gente faz aqui no De Terno e Pantufas, eu queria passar um geralzão com os meus amigos sobre o Carpenter, sobre o que a gente tirou de saldo desses 3 filmes que a gente viu de uma vez aqui, qual foi o nosso primeiro acesso ao Carpenter, se foi por agora, se foi antes. Na verdade, todo mundo teve antes, né? Porque Halloween ficou maior do que o próprio diretor, digamos assim, né? Virou essa franquia de 46 filmes, sei lá quantos. E aí eu queria ver com vocês, começando como sempre pelo Gusta, pra falar um pouquinho sobre o Carpenter, o que chama atenção na filmografia do Carpenter, o que chama atenção nesses 3 filmes que a gente vai debater hoje, e por que ele é o maior, o mestre do horror. Esse título é bem disputado, né? Mas eu acho que o Carpenter, ele tá ali no ranking mesmo, de top 3, talvez, ali, né? Dos mestres. O Carpenter, ele tem uma característica que é essa coisa meio aleatória
aleatória, né? Ele não tem muita consistência em termos de... Em qualidade, ele tem consistência, mas eu acho que nem em qualidade, viu? Pra ser bem sincero. Nem em qualidade. Conversar. Mas assim, ele não tem muita consistência em gêneros, no tipo de história que ele vai pegar, apesar dele ser realmente um apaixonado por sci-fi e pelo horror, né? Eu assisti muita entrevista dele pra fazer esse episódio, porque eu queria entender um pouquinho da cabecinha dele, e ele fala muito que ele era um fã de western, mas ninguém contratava ele pra fazer western, porque o western já tava morrendo, né? Na época, nos anos 80, o western já tava em declínio, e ele não conseguia mais pegar o western, e ele diz que ele pegava o filme que aparecia. Então, assim, essa questão de fazer filmes aleatórios, uns comparados com os outros, assim, é um pouco disso, assim, ele pegava o filme que caía na mão dele. Tanto que, assim, ele tem um filme do Elvis, sabe? Uma biografia do Elvis. Não tem nada a ver com nada, sabe? Da carreira dele. Então, ele teve que pegar projetos pra fazer dinheiro, justamente porque, nesse período, o horror, como o Luiz mesmo falou ali na introdução, o horror, ele era desvalorizado. Até hoje, o horror é desvalorizado, né? A gente tem uma discussão um pouco mais acalorada sobre o que é, o que está representando o horror, qual é a nova forma de fazer horror e tudo mais, né? Cada vez mais sucessos instantâneos de horror e não esses sucessos pós-lançamento do filme e tudo mais, né? Esses cults depois de ser lançado, né? Então, atualmente os filmes realmente chamam a atenção só pelo gênero, mas antigamente não, ele precisava fazer o filme porque ele estava sendo pago para fazer o filme, ele realmente era muito visionário desde cedo, né? Desde o começo da carreira dele, e ele tem uma pegada, assim, que eu gosto muito, como diretor e como pessoa mesmo. Ele é muito divertido, assim, ele se diverte muito com o trabalho dele. Eu gosto desse traço que acaba sendo passado pra tela. Você consegue enxergar que o diretor, ele não é só o diretor, ele é a alma do filme, ele também traz essa diversão e essa bagunça pros filmes dele. Os filmes dele não tem muito... Eles não são pretensiosos, são filmes muito divertidos, apesar de serem filmes de horror. Então, esse é um principal traço que eu percebi nele. Apesar dele ser um diretor clássico de horror, ele mesmo fala assim, cara, nada me assusta, nada me deixa com medo. O que me deixa com medo é... Ele fala assim, vocês estão vendo o que tá acontecendo em Gaza? Vocês estão vendo o que tá acontecendo em Israel? Isso que me assusta. Agora, filme de terror é gente vestida com boneco. Eu não tô nem aí, eu nunca nem sonhei com coisa de horror, eu nem tenho medo de nada, assim. Eu tenho medo de assalto e guerra, tipo, basicamente isso. Então, essa característica dele, de brincar com o horror, é o que mais me fascinou. Eu me diverti muito. Gente, eu tô muito feliz por a gente ter escolhido o Carpenter pra falar aqui no final do mês sobre o tema de Halloween, né? Porque foram assim, sabe, eu sentei no sofá, relaxei e me diverti horrores. Eu dava risada, eu ficava com medo, eu ficava querendo saber, ficava aflito, querendo saber quem era o culpado, quem era a coisa, se iam revelar quem era o Halloween de novo, sabe assim, apesar de já ter assistido alguns dos filmes, é aquela sensação nostálgica de sentar no sofá e assistir um filme que, no fim das contas, é despretensioso e não quer também te ensinar muito, não quer falar muita coisa além do próprio filme, sabe? Apesar de ter muitas subcamadas, assim, né? Ele trata de muitos temas diferentes em cada um dos filmes, mas ele não tem essa pretensão. Eu acho que é o que salta muito pra mim aqui nos filmes do Carpenter. E outra característica muito importante da carreira dele, que eu acho legal falar, é essa questão dos efeitos práticos, né? É uma coisa que fica evidente o quão importante é. Voltem efeitos práticos, por favor. Por isso que quando o Nolan vai fazer as coisas dele, apesar dele ser o oposto em personalidade do Carpenter, né? Ele é mais sisudo, ele sempre quer falar alguma coisa maior do que realmente é. Mas assim, ele tá fazendo coisas práticas, ele tá, sabe, tratando o cinema como uma ferramenta mais analógica, digamos assim. Então, isso traz um pouco de verdade pros filmes. O filme fica mais tátil e essa questão de você quase poder tocar nas criaturas que o John Carpenter faz, sabe? Seja uma máscara de um assassino, seja um alien, seja um carro, você consegue tocar naquilo, assim, é muito perceptível a qualidade do efeito prático nos filmes dele. Ele tomava muito cuidado com isso. Então eu acho que essa é uma característica muito importante. E assim, não é porque também
também ele não gostava de efeito visual, não gostava de computação gráfica, né? Ele até usa em alguns filmes dele mais pra frente, no Homem Invisível, ele vai brincar um pouquinho, mas no fim das contas ele fica muito marcado por esses efeitos práticos nos filmes dele, que é o que deixa esse gore, essa coisa do horror muito mais verdadeira. Então eu acho que essas são as principais características do Carpenter, e falar dele no Halloween é um pouco chover no molhado, né? Eu acabei de usar essa expressão aqui em off. É um pouco chover no molhado, mas a gente nunca tinha falado disso. É tão óbvio, né? Que agora esse é o momento. Vamos falar de Halloween no Halloween. Não seja por isso. Chegou a nossa vez. Cara, ao contrário de, acho que o restante da humanidade, eu não tinha assistido Halloween ainda. Então foi a primeira vez assistindo esse filme. Mas o Enigma de Outro Mundo foi o primeiro dos filmes do Carpenter que eu assisti. Porque é aquele filme que tá sempre... Começou mal, hein? Já comecei na pedrada logo. Mas foi o primeiro do Carpenter que eu assisti, eu já tinha assistido um tempo atrás. E era um filme que eu sempre tive muita curiosidade de ver, que tava em todas as listas, todo mundo elogiando e tudo. E ele é um filme que você vai pesquisar sobre ele, tipo, num Letterboxd, no IMDb da vida. Por si só, ele é um filme enigmático, assim, o pôster dele, a sinopse, o que acontece, já te dá muita vontade de ver. E aí você vê que tem a assinatura do Carpenter, você já chama mais atenção ainda. E de cara, assim, eu já gostei muito, assim, do estilo dele. E aí, né, assistindo Halloween e Christine, que são os filmes que a gente vai falar aqui hoje, é impressionante como cada um desses filmes, apesar de eles serem subgêneros do horror muito diferentes, a gente tem um slasher, a gente tem como é que... O que é que Christine seja? Uma ficção científica de... A gente tem um auto-slasher. Auto-slasher. Quem disse que os slashers podem ser só humanos? Enfim, fica aí a imaginação dentro do cinema. Cara, mas a gente tem 3 filmes, assim, que são subgêneros bem diferentes, assim, dentro do horror, mas que todos eles têm uma assinatura, a pegada do Carpenter tá ali. Você assiste aquele filme e você fala, cara, esse filme é do John Carpenter, se você tiver assistido outra coisa dele. Então, assim, eu gosto de como você sempre consegue sentir a mão dele ali no projeto, você sentir que realmente tem a autoralidade dele. E é muito louco, cara, como todos esses filmes do Carpenter, pelo menos eu acho que a gente pode falar todos mesmo, viu? Até os que hoje em dia são canonizados aí na pedra cinéfila da humanidade. Mas, cara, foram todos ignorados, assim, rechaçados por crítica na época, ou os que não foram mal de crítica, foram mal de bilheteria, ou foram basicamente, assim, ignorados e tratados como filme B, e anos depois que eles foram ter o reconhecimento devido, assim. Se você pegar não só esses 3, mas, assim, ó, a gente pode colocar... Talvez quem tenha mais reconhecimento sejam os que não são de horror, né? Que a gente tem o Aventureiros do Bairro Proibido, com o Kurt Russell, tipo assim... Então o Carpenter, o Gusta deu esse exemplo aqui do filme do Elvis, né, que ele tem o Escape from New York, Escape from Los Angeles. Inclusive o primeiro filme dele que eu assisti na vida foi o Escape from LA, que eu ganhei um DVD dele quando era moleque. E aí assisti sem ver o primeiro e foi aquela coisa. Enfim, então assim, ele é... Quando a gente para pra pensar em o que a gente conhecia, o que a gente já tinha assistido do Carpenter quando era mais novo e tudo mais, passava na TV, são os filmes de aventura dele. E aí depois que a gente vai descobrir, né, esse lado dele do cinema de horror e tudo mais, e todos esses filmes dele de horror, se você pegar na época, eles não foram bem de crítica, nem de bilheteria, nem de nada, e anos depois eles tiveram o devido reconhecimento aí, cara. E eu acho que é compreensível isso, cara, porque... Dado como o horror é tratado, né, como gênero no cinema, a gente vem tendo esse reconhecimento maior do horror, né, que ainda existe nessa divisão aí, mas a gente vem tendo um reconhecimento maior do horror, acho que por agora. A gente tá se a gente for pegar historicamente, a gente tá na melhor fase pro gênero, assim. Que ainda não é essas coisas, mas enfim. E, cara, eu gosto muito de como o Carpenter... O Gusta falou muito isso daqui, que era uma coisa que eu ia elogiar, de como ele não é pretencioso, né? De como... eu acho que eu falei isso daqui, eu não lembro em qual filme que a gente tava falando, mas o cinema de horror virou essa coisa de que tudo tem que ser sobre traumas e a gente tem que falar sobre coisas muito maiores e vamos falar sobre os maus atuais da sociedade, sobre depressão, sobre luto, e cada filme tem que ter um peso dramático danado. E beleza, a gente tem ótimos filmes que falam disso, mas deu uma cansada, deu uma saturada, não precisa todo filme ser sobre uma metáfora sobre um trauma do personagem e você usar do horror pra fazer isso, porque, cara, cansa. E eu quero sentar pra assistir um filme divertido, que vai ter um diretor que consegue imaginar as diversas vertentes do que ele pode fazer dentro daquela história, sabe? Me contar uma boa história e usar a sua imaginação pra explorar as possibilidades que você vai ter com o horror naquilo dali. Eu acho que é isso que vai deixar um filme interessante. E o Carpenter, ele é gênio de fazer isso. Gênio. Ele consegue
Cara, com os efeitos práticos, eu adoro os efeitos práticos dele, porque é uma coisa que você fica assim, nossa, isso quando eu era mais novo eu ia falar que era muito tosco, hoje eu tô adorando. E cara, eu adoro esses efeitos práticos dele, tem muito a assinatura dele. E a gente vai falar de filme por filme, mas o que eu mais gosto dele é isso, cara, um filme de horror que você... Teve filme dele, um desses aqui, que eu assisti num domingo de manhã, assim, tipo, porque foi o tempo que eu tive, e meio contrariado, assim, falar, cara, um filme de terror, né, eu queria ver domingo de manhã e tal. E eu adorei, cara, foi um filme divertidaço, assim, pra mim ver no domingo. Então, assim, ele tem essa pegada, essa veia de... Ele consegue ser muito imaginativo, de explorar muito bem as possibilidades que ele tem com aqueles personagens, com aquela história, com efeitos práticos, que fica muito legal. E tem uma história interessante, ao mesmo tempo que ele vai ter uma pegada assustadora e que você consegue... O clima de tensão que ele cria nas histórias aqui, pra mim, é uma coisa genial, assim. Você sentir que o Michael Myers tá do seu lado, atrás do sofá, a todo momento, toda cena, é uma coisa impressionante como ele consegue fazer, e isso brincando com a câmera de diversas maneiras. Em Christine ele faz isso também, em The Thing, né, que ele precisa, o filme se sustenta à base dessa tensão toda, então eu acho ele genial em como ele consegue não só construir tensão, mas explorar dentro da imaginação ali todas as possibilidades visuais que a história que ele tá contando proporciona. Engraçado que a gente falou muito do Carpenter sobre essa despretensão e tudo mais. O Lucas fez um ponto sobre tema, né? Que tudo tem que ser sobre depressão, sobre luto, não sei o quê. A gente falou muito sobre isso no Faça Ela Voltar, que o Lucas não tava, que é esse negócio do tema, tudo é depressão, tudo é luto, essa coisa meio A24, né? Que a gente debate muito aqui sobre pós-horror e tudo mais. Eu não acho nem que as coisas não podem ter tema, até porque é muito difícil isso acontecer. Eu acho que o tema não pode sobrepor a experiência. Porque assim, como é que você vai falar, por exemplo, sobre Enigma de Outro Mundo e vai falar que o filme não tem tema? O filme tem tema pra caralho, assim. Só que o tema não sobrepõe a experiência. A história vem primeiro e o tema e os conceitos, o estudo que você vai fazer em cima da avaliação daqueles personagens, ele vem depois. Ele é subtexto, ele não é texto, né? Ele não pode sobrepor a experiência de filme. Até porque isso me lembra muito aquela história de o autor, na aula de artes, a professora fala que o autor usou azul porque ele queria simbolizar a tristeza do não sei o que. Não, às vezes ele só queria usar azul, não é nada disso. Mas não é assim, tudo tem. Mas o pintor pode virar e falar assim, eu só queria usar azul ou porque acabou o meu amarelo, mas existe tema, porque o autor pode não ter feito aquilo de forma intencional, mas ele fez, porque todo autor é retrato de uma época, ele é retrato das suas circunstâncias, ela é retrato, sabe? Então, assim, tudo tem tema, não dá pra gente apolitizar nada, né? Mas você pega o exemplo de Enigma de Outro Mundo, que a gente vai falar muito mais a fundo. Eu acho que se você for perguntar pro Carpenter, ele vai falar, não, é uma ficção científica de isolamento com monstro. Ele vai falar isso porque ele é desbocado e tal. Mas as leituras que você consegue fazer ali sobre identidade, sobre humanidade, sobre o que é ser humano, sobre o que é identidade, sobre paranoia, sabe? Dá pra falar coisa pra cacete ali do filme, mas ele nunca passa essa impressão de que ele tá estudando, né? Ele vai, cara, é uma aventurona aqui, eu quero fazer o monstro gosmento, e eu quero fazer essa máquina funcionar, sabe? Você entende que o tema é subtexto e que o tema não sobrepõe o filme, né? Isso é muito legal. Mas uma coisa que eu acho que me chama mais atenção no Carpenter, e talvez seja pelo fato de que o filme dele foi adaptado e readaptado e teve 45 sequências, é a diferença visual do original, do filme do Carpenter, com as suas contrapartes modernas. Gente, é o mérito que ele tem por ser o chefe, né? Mas na verdade ele não é o grande responsável por isso. O que esse bicho entende de iluminação, gente, não tá no livro. Como a fotografia dele é boa, como o jogo de luz dele é bom, assim, é impressionante o cuidado que ele tem. E o fato de ele conseguir lidar com essa iluminação do jeito que ele consegue lidar, faz com que os filmes se elevem a lugares que talvez eles não tivessem. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso quando a gente for debater Christine, porque aí você tem a ideia de Christine versus o que o Carpenter faz com Christine, sabe? Eu acho que é se você jogar um filme desses, uma ideia dessas na mão de um diretor de estúdio qualquer aí dos anos 2020, o filme não vai fazer 10 centavos na bilheteria e o filme não vai sair nada, sabe? Joga esse filme na mão do... O Michael Bay ainda é um cara de uma outra escola, sabe? O Michael Bay ainda faria a coisa funcionar de outra maneira, apesar de ele ser... de eu não gostar dos filmes dele, né? Eu falo assim, um João Ninguém, um diretor de estúdio, o cara é contratado pra fazer, sabe, Thor 6, assim, que é o filme de introdução à introdução do outro filme, ninguém liga, sabe? O que o Carpenter faz com
o jogo de cena dele, com o jogo de luz dele, o que ele faz pra fazer uma história ser fluida e ser muito tensa. Vocês podem reparar que os 3 filmes que a gente comenta aqui, eles são na maior parte do tempo muito quietos. Eu acho que o Enigma de Outro Mundo um pouco menos, a trilha é mais presente nele. Mas o Halloween e o Christine, que a trilha é do Carpenter, o filme é mais lento, o filme tem pouca música, o filme segue o seu fluxo, ele vai contando a história devagar e você vai, tá, beleza, eu tô me situando, tô entendendo. A trilha é muito discreta, ela vai aparecer em determinados momentos, quando ele precisa muito dela, de mais tensão. Então você vai embarcando com a história muito de leve, assim, muito sem perceber, e você vai, eu acho que isso dá um ar de realismo muito relevante, em particular para histórias bizarras, como é o caso de Christine, sabe? E isso conta muitos pontos quando você chega lá no final e percebe a experiência pela qual você passou. Eu acho que o estilo do Carpenter é muito bom, é muito legal, é muito envolvente. Eu acho que ele conseguiria fazer uma história, ele ali no auge, nos anos 80, ele conseguiria fazer uma história sobre absolutamente qualquer coisa, sabe? E fazer ela bem feita, guardadas as enormes proporções. Isso me lembra um pouco a relação que o Linklater tem, né, com os próprios filmes versus os filmes de estúdio e tal. Vou fazer um filme de estúdio aqui, uma comedinha, qualquer coisa, mas meu filme não vai ser mal feito porque ele é engraçadinho, ou porque ele não é profundo, ou porque ele não é um dramão. O meu filme vai ser bem feito porque é assim que eu faço, cara. É o único jeito que eu sei fazer e a coisa vai funcionar aqui porque eu sou bom nisso. E eu acho que o Carpenter tem muitos méritos na direção dele. E achei muito engraçado o Gusta falar sobre o Nolan, porque isso, a gente sempre vai falar sobre isso quando a gente traz o tema efeito prático, né? Que o Nolan, ele tem essa visão por conta dessa, palavras suas, não minhas, mas por conta dessa prepotência de querer fazer a coisa megalomaníaca, essa coisa, vamos fazer porque é assim que se faz, porque eu tenho esse discurso, não sei o quê. Mas eu acho que são coisas radicalmente diferentes quando a gente vai falar sobre o Nolan fazendo isso porque ele quer fazer um mega evento numa grande escala. Eu preciso ter um set giratório pra fazer a minha cena funcionar. E ele consegue bancar, porque ele tem o nome, porque ele leva pessoal pro cinema, bilheteria, porque ele tem uma base de fãs muito forte, né? Quando a gente fala do Carpenter, a gente fala do cara que faz o prático do jeito que faz, primeiro pela restrição tecnológica da época, mas depois porque não tem grana. Se meu amigo não tem grana, você vai conseguir fazer a sala virar do avesso? Não vai. Então onde a gente vai posicionar a câmera? A gente vai comprar aqui 3 arame ali na feira, vamos amarrar a câmera com 3 arame, a gente vai ter 4 pessoas puxando a câmera pra ver se a câmera vira, pra ver se a gente consegue fazer o efeito que a gente quer. O que o Carpenter faz é muito foda quando a gente fala de cinema, igual a gente fala aqui no podcast, porque, pra usar um meme bem agroboy, porque é cinema raiz, né? Cara, é assim, cara, vamos fazer do jeito que dá, tem 10 pila pra fazer isso aqui, tem que funcionar desse jeito. A gente vai falar um pouco sobre Halloween, certos detalhes de Halloween, assim, são inacreditáveis pra hoje em dia, sabe? Se você for considerar o tamanho de Halloween e o que era o projeto na mão dele, lá em 78, um diretor Zé Ninguém, ele tinha acabado de fazer o primeiro filme de estúdio dele, sabe? No mesmo ano, assim, ele era um completo desconhecido, e aí ele faz esse filme que vira essa franquia multimilionária e tal, muitos anos depois. Eu acho que o Carpenter, ele deixa a gente muito nostálgico, sabe? Porque além de ter esse negócio de clássico cult, você olhar pros filmes com esse apreço, ele também tem essa coisa do it yourself. Você vai pegar esses filmes que ele é produtor e diretor e compositor e editor e tudo junto, porque não tem como pagar editor, porque não tem o que fazer. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande quando a gente olha pra cinema desse jeito, porque é muito diferente da experiência de cinema que a gente costuma ter, né? Essa mega indústria, tem 1000 pessoas envolvidas num filme, o filme custa 300 milhões de reais, e aí custa 300 milhões de reais, sai aquele Indiana Jones 5, sabe? É uma experiência muito nostálgica pra gente ver o que o Carpenter é fazendo cinema e comparar com o que a indústria do cinema é hoje, assim, né? Em termos de qual é o orçamento dos filmes e... Gente, tá tendo uma discussão que uma batalha após a outra é um fracasso, porque não vai fazer o orçamento, porque não vai conseguir o break-even, não vai conseguir lucrar. Tipo, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. É tipo, o filme é o único tópico da indústria. Todo mundo que assiste é apaixonado pelo filme. Os pares dele amam o filme. O filme virou discurso pra todo mundo elogia. O filme tá em rede social o tempo inteiro. Quem gosta de cinema é fanático pelo filme. O filme é um fracasso porque o filme não fez dinheiro. Vá pra merda, sabe? E o Carpenter é um grande exemplo disso, porque é um cara que teve a cinematografia valorizada
depois que os filmes passaram. Então, tipo assim, fez os negócios na marra, perdeu dinheiro, quebrou uma caralhada de filme, fez porque precisava, fez pra pagar conta, e aí 20, 15, 30 anos depois o pessoal foi explorar e falar, nossa, a cinebiografia, a filmografia do cara é boa, hein? Caramba, que diretorzaço, um clássico cult. É muito foda, o mundo é muito foda, mas assim, é legal a gente ter essa visão do Carpenter, porque ele representa uma coisa muito pura, muito nostálgica do cinema, e você vê que ele é um cara divertido, que fala sem pensar, e fala e ativo, e que não se esconde de falar as coisas, só conta mais pontos ainda, a gente gosta de tudo que envolve ele, sabe? Então, eu só fiquei pensando aqui, o Carpenter deve ficar muito puto, né, com essas coisas também, tipo, vou lá, me mato, faço filme, os caras, só vejo matéria, os caras cagando no meu filme, e não dá dinheiro. 20 anos depois, a galera redescobre o negócio, obra-prima, tá? Os mesmos caras, os mesmos críticos. Os mesmos caras. Não, é uma obra-prima, eu estava errado. Ah, que bom que você estava errado, beleza, eu fiquei 3 meses sem salário lá em casa, tá? Que bom que você estava errado. Carpenter dirige Dark Star em 74, que é uma ficção científica que é muito curioso, porque tem um pessoal envolvido com Dark Star que depois foi se envolver com Alien, com o roteiro de Alien. E Alien é um filme que pega bastante de Dark Star de 74. Olha como é o cinema, né? Mas o Carpenter não considera esse o primeiro longa dele porque ele não tinha um schedule, né? Tipo assim, não tinha uma agenda, um calendário certinho, tem que cumprir isso, aquilo. Então ele não considera esse o primeiro longa dele. Ele considera o primeiro longa dele Assalto à 13ª DP, de 76. Também os dois, acho que não precisava nem falar, né? Que os dois em baixíssimo orçamento. E aí esse ele já faz num calendário, 76, não sei o quê. E dirige um filme pra televisão em 78 ao mesmo tempo que dirige Halloween, que é o nosso tópico de hoje, né? Que tem o subtítulo Halloween, a Noite do Terror em português, é claro que tem, né? Evidentemente. Halloween é de 78 e Halloween é o filme que catapulta o John Carpenter, né? Ele, tudo bem, o segundo longa dele, ele vai ter vários filmes que vão ser muito criticados, mas a gente olhando com os olhos do futuro, né? Engenheiro de obra pronta, a gente tem Halloween de 78 como o filme do Carpenter, né? O filme pelo qual provavelmente o Carpenter vai ser lembrado pelas próximas décadas. Halloween é feito em baixíssimo orçamento, baixíssimo orçamento, e é estrelado pela Jamie Lee Curtis, que ninguém sabia se sabia atuar. A Jamie Lee Curtis tinha no currículo ser uma nepo baby, ser filha da Janet Leigh, que é uma grande screen queen, uma grande screen queen, né? Talvez a primeira screen queen, porque é a de Psicose. E aí ela, beleza, vamos ali, pega aqui a filha dela, vamos ver se ela sabe atuar, essa mega nepo baby aqui, põe ela nesse projeto de baixíssimo orçamento. É um filme que nasce de uma ideia, de um conceito de babysitters sendo perseguidas por um serial killer, e aí o Carpenter pega esse conceito, entorta um pouquinho, resolve fazer uma coisa diferente. A única coisa que envolve Halloween no filme é porque o filme é na noite de Halloween, né? Não tem assim um grande super tema Halloween nem nada. Chama Halloween porque o filme é em 31 de outubro, gente, é isso que acontece. E aqui a gente conhece o Michael Myers, que é um serial killer que está perseguindo jovens num bairro de subúrbio, completamente quieto. E o Michael Myers é um esquisitão que usa uma máscara e ele sai por aí esfaqueando pessoas. E esse filme é o pai do slasher, né? Assim, ele é largamente considerado como o pai do slasher. É um clássico que a gente não precisa nem ficar entrando muito em detalhes sobre a premissa, sobre a resumo dele, né? Gusta, e aí, Gusta? Fala um pouquinho sobre Halloween, a Noite do Terror pra gente. Gente, assim, pra bater Halloween, pra bater a Jamie Lee Curtis como Scream Queen, eu acho que assim, a mãe dela é a primeira, mas eu acho que como essa Scream Queen, é difícil pronunciar isso, né? Eu acho que a mãe dela é a primeira, sim, mas como essas Screams, que ódio, Scream Queen. Como essas Scream Queens. A mãe dela é a primeira, né? Claro, grito. Mas eu acho que como não, Rainha do Grito, tá essas modernas, assim, as rainhas do grito, as Screams, que ódio, eu não sei falar essa palavra. Screams. Scream, Ice Cream, Scream Queen, Ice Cream, Xuxa, Sasha fez xixi no chão da sala. Não, mas é foda. Então, gente, a partir de agora eu vou falar Scream Queen, eu vou chamar de Rainha do Grito, tá? Daqui pra frente. Final Girl e Scream Queen é a mesma coisa?
Fica mais aí a ou menos, dúvida. né? É Mais Rainha ou do menos, Grito né? e Garota Final. São conceitos diferentes, né? Até São porque conceitos geralmente quem diferentes, grita mas elas morre, são né? Mas elas são correlacionadas. Não, Sim, porque geralmente as famosas... A gente bagunçou todo o começo já da minha fala, mas tudo bem. Eu não sei, vai ficar pro editor essa bomba. É só deixar. Eu acho que Halloween, ele traz essa... né, a contemporaneidade, todo mundo concorda que o Halloween, ele traz o cânone, né? Ele traz todos os pequenos elementos que vão construir esse filme de horror, que traz a Final Girl, que traz o assassino com a máscara que vai correr atrás de alguém até ele conseguir matar todo mundo. Esse horror clássico que é já o que a gente acompanha desde Halloween. Então, é muito bom visitar sempre a fonte para você entender de onde saem os elementos e como isso foi pensado, né? Como originalmente isso saiu da cabeça do John Carpenter. Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, a trilha, o score, ele ter consistência e ter essa junção entre a direção e a trilha é um dos primeiros fatores, porque ele consegue controlar o ritmo do filme, ele consegue controlar a tensão do filme, tanto na imagem quanto no som, da forma com que ele quer, sabe? Ele consegue trazer todos os elementos visuais e sonoros do filme, que é o que causa o horror, no fim das contas, né? Você precisa juntar a trilha, a falta da trilha, a imagem, a falta da imagem, né? A claridade e o escuro, o que você vê e o que você não vê, né? Essas dualidades do horror são muito importantes. E ele tem o controle sobre tudo. Então, a partir desse momento é que você consegue construir uma narrativa tão forte, consegue trazer o medo para esse tipo de horror, né? Para esse tipo de construção. Então, esse eu acho que é o primeiro fator aqui do sucesso do John Carpenter com esse filme. Então, eu acho assim, eu gosto muito do filme, eu acho que ele é o filme cânone, eu gosto muito da fotografia, mas eu acho que dos três que a gente vai falar aqui é o que eu menos gosto, sinceramente. Mas eu adoro o Halloween, assim, eu vou explicar depois o porquê que eu acho, mas eu acho que é principalmente por causa da comparação que a gente faz a longo prazo, sabe? Eu acho que os elementos que vão sendo adicionados com a obra, o Carpenter faz o primeiro, né? Ele inaugura um gênero. E aí eu acho que as adições do gênero ao longo do tempo, eles vão trazendo outras referências pra gente, que vão deixando a gente um pouco mais viciado, né? Com esses caquinhos. Então quando você revisita, parece que o filme fica mais engraçadinho do que aterrorizante, sabe? Então eu gosto mais da energia dos filmes seguintes, porque eu acho que eles não se levam tanto a sério quanto aqui em Halloween, sabe? Eu acho que aqui em Halloween ele tem essa temática um pouco mais dura mesmo, né? Do próprio tema. A gente tem um cara que é doido, ele é o mal encarnado, ele é o bicho papão. Essa questão de ver o assassino como um cara que é maluco em sua própria natureza, né? Ele é traumatizado, desde criança ele é doido, e aí quando ele cresce no hospício, e aí ele foge do hospício, e aí ele vai matar as pessoas nas ruas, ele está perdido nas ruas, matando quem aparecer na frente dele. Então tem essa coisa assim meio... Ele é doido e pronto, ele mata e pronto, né? É o mal encarnado, é o bicho papão. Então tem essa coisa do medo constante, do perigo iminente, tudo pode acontecer, e eu acho que quando a gente vai reassistir o filme, ele é um pouquinho mais sisudo, sabe? Eu acho que ele tem essa carinha um pouco mais fechada dentro desse próprio conceito. Então, eu acho que dentro dos três foi o que eu menos curti, assim, reassistir, mas ainda assim é um filme incrível, né? Eu acho que ele consegue trazer tensão, sim, ele trabalha muito bem com o tempo, ele segura muito bem quando o personagem Michael Myers vai aparecer. Isso é uma coisa muito legal, porque ele fica deixando ele nas sombras, né? Quando ele passa no carro, a gente não vê o rosto dele. Quando ele sai do hospício, a gente não vê o rosto dele. Quando ele aparece pela primeira vez pra Laurie, ele aparece de longe. Então, esse mal encarnado, ele sempre vai sendo revelado aos poucos, né? Tem essa questão do tempo, do pacing, ele tem muita paciência de apresentar o que tá acontecendo ali, pra no final descambar mesmo numa catarse nos assassinatos que ele quer provocar. Essa mecânica, né? Essa estrutura de filme, ela foi repetida ao longo aí das décadas seguintes até hoje. Tem muita gente que tenta fazer, muitos acertam, muitos erram, mas foi ele que inaugurou tudo isso, né? É aquele famoso, um clássico é um clássico. Você tem que apreciar, gostar
gostar, né? Você é obrigado a gostar de um clássico. Se é clássico, todo mundo já chancelou. Você tem que ver, exatamente. Não, mas o Halloween, assim, gente, vocês podem odiar o que vocês quiserem, não tem problema, não é porque é clássico, tem que gostar. Mas o Halloween pra mim é esse tipo de filme, assim, é aquele tipo de filme que eu consigo entender o porquê ele é um clássico, analisar as estruturas dele, de onde vem o horror dele, de onde vem as possibilidades que o John Carpenter abriu, mas ele é o filme que me despertou menos emoções dentro de todos esses, sabe? Quando eu reassisto ele. Eu falo assim, nossa, que filme bom, olha a temperança dele, olha como ele espera, olha como ele ativa a luz aqui, olha como o tempo é importante, olha como a trilha sonora entra bem aqui e tudo mais, mas ele é o tipo de filme que quando você reassiste, eu tenho a sensação de que ele perde um pouco da questão do susto, do medo, do horror, assim, que era o que mais me importava ali, né, pra reassistir Halloween. Talvez daqui 10 anos, quando eu for reassistir, eu vou falar assim, revisitei Halloween e eu estava errado, realmente as emoções que ele me suscita são diferentes. Então, é o momento também, né, que a gente assista, igual o Lucas falou, assistir filme num domingo, 10 horas da manhã, às vezes te traz outros sentimentos do que você assistir um filme sozinho, 2 horas da manhã, né, com insônia, tá? Tipo, eu acho que tem um pouco dessa pegada, assim. Vou reassistir daqui 10 anos. E aí você volta aqui pra contar. Pode deixar. Temperança, eu fiquei focado só no temperança. Temperança é muita igreja voltando pra sua cabeça na hora da gravação. Temperança. A temperança. Olha, o filme tem uma temperança, bem-aventurados são os... Bem-aventurados, seja regozijo o dia do porvir. Ai. Lucas, e aí? Fala um pouquinho de Halloween pra gente. Cara, eu discordo dessa visão do Gus, que eu tive uma visão completamente diferente do filme. Tipo assim, apesar de todo mundo aqui adorar o filme, mas eu tive uma visão diferente nessa coisa do que o filme me causou. E dos 3 aqui, eu acho que foi um dos que eu mais fiquei empolgado assistindo, sabe? Eu queria que chegasse no final e ele, de cara, aquela cena inicial já me pegou. Porque o filme é de 78, eu já sabia que era um slash, eu já sabia quem era Michael Myers, já sabia de toda a importância do filme e tudo mais. E eu ainda não tinha tomado esse spoiler de como que, né... Inclusive, tem um filme... É porque eu não assisti o resto. Mas tem um filme do Halloween, um dos... Que conta meio que um passado do Michael Myers, que sofria bullying. E aí ele se revoltou, é isso? Vocês lembram disso? Lógico, né, amigo? Tem filme contando tudo. Tem um filme pra cada letra. Tem esse Halloween. negócio? Ou eu tô doido? Deve ter um filme que conta como ele fazia as consultas com a nutricionista. Então, é porque na minha cabeça eu tenho uma lembrança... Então, filmes muito específicos. Eu tenho uma lembrança de passar uma propaganda no SBT, de que era uma das versões do Halloween lá, que mostrava que a galera fazia um bullying com ele, aí ele se revolta e ele volta pra matar todo mundo. E aí eu não assisti o filme todo na época. Então, na minha cabeça, a história do Michael Myers era essa, que eu tinha visto na propaganda do SBT, com 8 anos de idade. E aí eu fui assistir esse filme. Cara, logo na cena de abertura, o filme já me pegou assim, cara, porque eu não esperava nada daquilo. Não esperava nada. Você começa o filme pelos olhos do Michael Myers e beleza, você entende isso, fala, ó, beleza, eu tô vendo a visão dele, ele tá em espreita aqui, esperando a galera, observando todo mundo aqui, uma hora ele vai entrar e ele vai matar. Cara, só que aí quando a câmera abre e você sai do campo de visão dele e a câmera se expande, cara, aí você toma aquele choque, caralho, mano, era o molequinho que a menina tá falando aqui, era o irmão dela, era uma criança e tal. Aí nessa hora o filme já me pegou, falei, cara... Ele não vai contar a origem porra nenhuma e ele simplesmente pôs aqui que o cara é um psicopata desde criança, ele fez essa atrocidade aqui e vambora. Nesse momento, o Carpenter já me ganhou ali no filme. E aí depois, cara, a gente tem o Michael Myers adulto e ele não mostra o rosto dele em momento nenhum, ele tá sempre distante, ele tá sempre longe, ele entra em tela, por exemplo, quando ele retorna, que ele tá lá ele foge da clínica, né? A gente tem a cena dele roubando o carro. Cara, você não vê a cara dele em momento algum. Não é uma cena que te pega muito de surpresa, porque pelo menos eu tava esperando que fosse acontecer mais coisa ali na cena e a gente ia ter uma grande sequência de indo atrás dele, perseguição e tudo. Não, cara, ele simplesmente não mostra o rosto dele em momento algum. Ele chega, rouba o carro de surpresa do jeito mais maluco e vaza. Então, assim, o Carpenter, eu acho que ele consegue criar cenas que, ao mesmo tempo que ele consegue criar tensão muito bem nesse filme aqui, você fica o tempo inteiro, o Michael Myers tá à espreita, ele tá observando as pessoas, ele tá rodeando ali a vizinhança, e você sabe que ele vai fazer alguma coisa, mas o Carpenter, ele toma o tempo que precisa, você tá sempre, ele vai mudando a câmera, às vezes você tá vendo a vizinhança, assim, numa câmera aberta, você consegue ver 3 casas ali que estão uma de frente à outra, e
em outros momentos você já tá na câmera subjetiva, em outros momentos você tá vendo tudo pela visão do assassino, e tudo isso vai criando uma imersão, assim, dentro do filme, que é genial. E cara, eu não vi o tempo passar com esse filme. E olha que ele é um filme que chega um momento ali acho que do segundo pro terceiro ato, que ele toma um tempo pra só criar atenção. Ó, tô aqui vigiando, tô aqui andando na rua, de repente apareceu ele, já não tá mais lá. Vou entrar, ó, tô aqui, já não tô, hein. É a graça do filme, né? É a graça do filme, inclusive. Essa coisa de ficar segurando. Olha, eu tô aqui, mas eu não vou te pegar, não. Eu vou andar lento, né? Essa coisa do vilão andar lento e tal. Cara, então assim, como ele vai construindo a história, como ele vai construindo essa tensão, todos os artifícios de posicionamento de câmera que ele usa pra ir criando tudo isso, é aquela coisa, você sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer, mas a forma como é contada, a forma como ele vai construindo, desde o início da história, ele cria o Michael Myers, vira como se fosse uma entidade, assim. E outra coisa que eu acho que sempre funciona muito, eu acho que eu já falei isso aqui em outros episódios, não me mostra o monstro. Se você me mostrar o monstro, vai perder a graça, eu não vou mais ter medo, porque eu já vi o monstro. Então, cara, ele faz isso muito bem. Ele deixa ele longe, e você não vê direito nem a máscara dele. E assim, lá no final do filme, que você vai ter um close maior nele, ainda é rápido. Então você fica sempre com medo daquilo que você não vê, né? Isso cria um clima mais assustador. E ao mesmo tempo que o filme é divertido, porque ele brinca com essas coisas, né? De, tô aqui, não tô... Vai criando essa tensão. Então, cara, pra mim aqui, dos três filmes, foi um dos mais... Acho ele mais divertido que Christine, já vou falar. De assistir, assim, como experiência. Eu gostei mais da experiência de ver Halloween. E foi a primeira vez, né? Que eu assisti o filme. Então já me pegou essas coisinhas, assim, por mais que eu já sabia, a gente já sabe onde vai parar um slasher, né? Mas ver o Halloween, o original, e perceber que vários outros filmes de horror se inspiraram em muita coisa que tá aqui. E ser pego, apesar do filme ser de 78, ele ainda conseguir me surpreender em vários aspectos, como o Carpenter tratou esse personagem, essa história aqui, pra mim foi demais. Deixa eu te perguntar, desculpa te interromper. Você sentiu medo? Então... Porque assim, eu entendo, eu me diverti também. Esse é o meu ponto, eu me diverti. Mas é porque parece que esse filme é tão assim, tipo, pra gerar medo, a tensão a espera, o vilão que nunca chega e tudo mais. Mas eu não sinto medo mais dele. Tipo, eu não consigo mais sentir medo dele. Como eu sinto dos contemporâneos, por exemplo, os slashers mais contemporâneos que dão um pouquinho mais de medo. Então, eu não sei, acho que é esse um pouco do meu argumento, sabe? Eu me diverti também, eu entendo essa proposta da diversão, de assistir do começo ao fim, ficar na pontinha do sofá pra entender quando o vilão vai aparecer ou não e tudo mais, mas ele não me traz mais medo. Parece que essa revisita dele não me deu essa coisa assim de, nossa, eu tenho medo do serial killer. Eu acho que eu não sinto muito, é que eu não sinto muito medo com filme de terror no geral. Eu sou meio... Eu vou falar igual o Carpenter. É igual o Carpenter. Eu não tenho medo disso que não, pô. Tenho medo de... Mas é que pra mim é isso. Eu gosto de... Eu gosto de quando... Tipo assim, por exemplo, esse é um filme que me deixa tenso. Eu acho que ele não dá tanto medo, porque você já sabe quem é a figura do Michael Myers, pra onde ele vai parar e tudo mais. Mas ele me deixa tenso. Ele é um filme que me deixa na ponta da cadeira, esperando a próxima cena, esperando o que vai acontecer. Mas medo eu também acho que não dá muito, não. Uhum. Você fala isso, Gusta, eu fico meio assim... Tentando lembrar da última vez que eu senti medo no cinema, sabe? Nossa, parece que faz tanto tempo. Porque assim, eu acho que a gente vai... Eu, pelo menos, vou na experiência de construir tensão, sabe? Eu ficar tenso. Tenso eu fico com muito filme de terror, porque eu abraça muito a ideia. Então eu fico tenso. Com filme de terror bom, eu fico tenso o tempo inteiro. Agora, cara, eu tô com medo. Eu não sei. É igual o pessoal falar assim, o Iluminado. Tem gente que aposta até hoje que o Iluminado é o filme de terror mais amedrontador de todos os tempos. Eu não tenho medo do Iluminado. Eu acho maravilhoso e eu não tenho medo nenhum do Iluminado. Só de dia que eu assisto o Iluminado. Eu não assisto o Iluminado de noite e sozinho. Você veio com medo de Corra? Corra, eu fico com medo. Você ficou com medo? Aquele maluco correndo na sua direção de noite, moço. Que é isso? Tá vendo? É esse tipo de coisa que eu tô falando. É que, tipo assim, existe uma linha branca, igual tênue entre a tensão e o medo. Eu entendo. Eu entendo isso. Porque a tensão, ela é o risco, né, que você tá correndo com relação àqueles personagens que estão em tela. É aquela coisa assim, o que é que pode acontecer de perigo, de mal com aquelas pessoas? E o medo é uma coisa mais subjetiva, mais pessoal, né? É assim, o que aquela situação tá me provocando com relação a tudo isso que tá em cena. Então, é tudo... Acho que a gente acaba tão subjetivo. Vacinado também, né? Porque, por exemplo, eu adorei Weapons. Acho Weapons um filmaço. E não é um filme que me dá medo. O Sinners é um filmaço. Não é um filme que me dá medo. Acho que se a gente for por esse caminho aí, a gente vai entrar numa outra discussão. Nem vai caber aqui. Mas, assim, eu sou fanzaço desse filme. Esse Halloween original, cara, é, assim, que filmaço. Puta que pariu. Quando você considera ainda como ele é relevante, como ele é importante, como você
considero making off. Recomendo pra todo mundo que tá ouvindo aqui procurar aquela série, filmes que marcam época na Netflix, falando sobre Halloween. Você fica muito impressionado com a dedicação que esses caras tinham pra fazer cinema, sabe? É o tipo de coisa que a gente olha, fala um pro outro assim, fala, eu não teria aguentado passar por isso. Eu tinha virado contador, sei lá. Porque, vai lá na porta da universidade entregar panfleto pra ver se escala alguém pra fazer o filme. Pra ver, eu preciso arranjar um não sei o que aqui, pra tentar juntar um dinheirinho, porque o orçamento tá acabando. E, fizemos o vilão que aqui, isso? mas ele não tá... Brasil? Ele não tá... pois é. Ele não tá amedrontador o suficiente, esse filme. Eu vou caçar uma máscara. Mas não vou chegar lá com a máscara, sei lá, de Fred Flintstone. Não, joga uma água sanitária aí na máscara, faz virar alguma coisa. E pega uma máscara de Halloween, joga uma água sanitária nela, pronto, tá feito o nosso filme. E o negócio ficar eternizado e virar uma franquia multibilionária por, 50 anos aí. Gente, tem 13 Halloween. Pelo amor de Deus, assim, 13 filmes. Sem condições. E tudo começa ali numa ideia, vamos fazer o filme porque a gente tá afim, porque a ideia é boa, porque a gente gosta de cinema e porque eu preciso comer no final do mês e eu resolvi fazer cinema, estudar cinema. Então é isso, né? E filme feito na cara e na coragem e vamos tentar aqui construir o melhor que a gente conseguir com a pipoca e um guaraná. Eu sou muito fã desse tipo de coisa, sabe? Sinceramente, eu acho que com muito dinheiro vem muita pressão por outros aspectos, né? O cara não pode errar quando ele tem um orçamento de 300 milhões, então ele vai jogar no seguro, né? Ele não vai arriscar, ele não vai ter ideias originais, ele não vai tentar coisas originais, ângulos originais, ele não vai fazer nada que possa prejudicar o cronograma dele. Então ele vai no seguro. Quando o cara tá fazendo um filme com calendário, com um cronograma, e ele tem que pagar um monte de gente, e ele não tem a grana, e o filme tem que sair, tem que funcionar, é outra lógica, é outra história. E assim, eu acho que o making of desse filme é tão bom quanto o resultado final, assim. Se esse filme não tivesse tido nenhuma continuação, ele ainda seria incrivelmente relevante, porque ele é meio que um dos pais do gênero, né? A gente fala, não pode definir só como ele, né? Mas assim, ele é um dos precursores do slasher, que virou uma febre, né? E virou uma febre que veio, que foi embora e que voltou de novo. É uma febre montanha-russa no cinema. E eu adoro o jeito que o Carpenter faz as coisas. E assim, eu elogiei muito a fotografia dele quando a gente tava fazendo o nosso preâmbulo, porque ele trabalha com diferentes diretores de fotografia e os filmes todos têm uma fotografia muito valiosa. Então eu acho que ele tem muita voz no jogo de luz, assim. Gente, compara o estilo desse filme com o estilo do Halloween de 18, das mesmas cenas, inclusive. Dá dó dos filmes atuais, sabe? Como a imagem é chapada, como eles favorecem resolução ao invés de contação de história. Cara, eu não tô indo no cinema porque eu preciso ver tudo, eu tô indo no cinema porque eu quero a experiência. Então, assim, o Gusta falou, é muito legal o Gusta falar sobre tensão, medo e tal, porque eu acho que os caras que faziam a coisa na cara e na coragem, que usavam dos recursos práticos, eles davam muito mais tensão do que você pega um filme chapado, gravado num volume ou cheio de CG hoje, em que as pessoas acham que que o público prioriza enxergar, o público prioriza a boa resolução, tem que estar em 4K e não prioriza que a história tem que ser contada também através da luz, através do som, sabe? É deixar de entender cinema como arte audiovisual e entender como conteúdo, quando você foca mais em resolução do que na história que você tá contando com a luz, sabe? E eu acho que o grande charme desse filme, além da subjetiva que o Lucas falou, que é um ponto muito forte, né? Porque é um cara que a câmera tá subjetiva o tempo inteiro e nem sempre ele tá lá. Então ele cria uma dúvida em você o tempo inteiro, assim, sabe? Beleza, ele tá aqui ou ele não tá? Essa câmera tá subjetiva porque ele tá brincando comigo ou eu tô vendo o Michael Myers aqui dentro mesmo? Vai matar ou não vai matar? Onde ele tá? Em qual cômodo ele tá? De que jeito ele vai fazer? E assim, eu acho tecnicamente um primor. E quando a gente fala essas coisas, sempre parece que o diretor é um pedantão e tal, não sei o que. Cara, é o jeito que eles sabiam fazer. O cara, quando ele tem olho, esquece. A gente falou muito sobre Paul Thomas Anderson também. O cara tem o olho, ele tem o tino pra fazer isso. Ele não tá fazendo porque, eu preciso usar o contraplongé do não sei o que. Ele certamente tá virando pro diretor de fotografia, pro ator, tá falando assim, vai ficar legal pra caralho, confia em mim, olha aqui. E aí põe a câmera de tal jeito, sabe? Então eu acho esse filme, assim, uma obra de arte. Eu gosto muito de como ele conduz a história. É muito legal falar que ele não sangra, né? Ele é o pai
pai do slasher e não tem sangue. As cenas de assassinato, elas são muito ou indiretas ou subjetivas, ou mesmo assim, ele é um filme que não aposta pro gore. Ele é um slasher, o pai do slasher, e ele não aposta no gore. E não é uma questão de purismo ou de um filme censura livre. É uma escolha narrativa também. Tanto é que a gente vai falar de outro filme aqui do Carpenter, que é o gore extremo, assim, né? É o uso do efeito prático pra abusar do gore, pra abusar desse tipo de cinema. E esse aqui é um filme muito diferente disso. Ele não aposta nesse gore. Esses assassinatos, até os assassinatos, eles são muito subjetivos, eles estão muito nos cantos da tela, eles estão muito mais no seu imaginário da violência daquilo do que na violência gráfica em si, assim. Então, eu não quero me estender muito porque já deu uma hora de bruto, a gente tá no primeiro filme ainda, mas é fantástico, eu sou muito fã desse primeiro filme, eu gostaria que não tivessem outros 12, sabe? Eu ficaria muito feliz com existe aqui o Halloween e é isso, vamos apreciá-lo para sempre. Mas também, foda-se, os outros 12 filmes não estragam a experiência desse, né? Não é por aí também. É muito legal, assim, hoje vai ser difícil falar assim, esse é meu favorito do Carpenter. Não, esse é meu favorito do Carpenter. Porque eu acho que esse filme acabou ficando maior do que os outros. Esse filme acabou ficando bem maior do que os outros, em termos de público e crítica, né? No fim do dia, né? A crítica vai e volta, né? A crítica do ano acha uma bosta. A crítica de 10 anos depois acha maravilhoso. 15 acha uma bosta de novo. Já vamos começar esse filme com um debate aqui. Gusta, O Enigma de Outro Mundo é um bom título ou não? Porque o Lucas defendeu aqui em off. Nossa, é horrível, gente. Eu estou nas trincheiras por esse título. Não, Enigma de Outro Mundo, nada a ver, tá? A coisa, gente, muito mais chique, muito mais simples. A coisa, para. A coisa. Que é o que aquilo ali que eles estão enfrentando? Você acha que eles pensavam que é coisa. Um enigma de outro mundo, que é não sei o que? Não, era a coisa pra eles, entendeu? A coisa tá em mim, a coisa tá em você, a coisa tá nele. É muito mais legal, sabe? Não. Não, Enigma de Outro Mundo é uma das poucas traduções de título brasileiro que funciona melhor que o original, gente, pelo amor de Deus. Olha como fica o Enigma de Outro Mundo. Gente, começamos esse filme vendo um lindo lobo dos Stark, um cachorro siberiano correndo pela neve e fala, meu Deus, que lindo este cachorro. E aí vemos um norueguês maluco no helicóptero tentando assassinar um cachorro com um metralhador, fuzil e granadas. E você já sabe pra quem você vai torcer nesse filme, né? Você vai torcer pelo cachorro e vai torcer pro helicóptero do norueguês cair, se espatifar, explodir e acabar o filme com o final feliz do cachorro. Bom, acontece, o norueguês se espatifa, o helicóptero explode, esse cachorro chega lá na base americana da Antártica. Esse filme se passa nos tempos atuais, né? Ele é filmado em 82, ele se passa em 82. Esse cachorro está correndo pela Antártica, chega nessa base americana e esse norueguês não para de tentar matar o cachorro. Ele atira, inclusive, na direção desses outros americanos, esses cientistas. E aí, em autodefesa, os americanos matam esse norueguês e percebem que tem alguma coisa muito errada, né? O que esse maluco tá fazendo aqui? Esse cara é da base ali, alguns quilômetros aqui pra frente. Vamos lá ver se aconteceu alguma coisa lá. Por que esse cara tá atirando na gente? A gente não consegue contato externo. É claro, né? A gente não consegue contato externo, a gente não consegue falar com ninguém. Vamos lá ver o que tá acontecendo. E aí eles põem o cachorro pra dentro da casa. E esse foi o grande erro deles. Na verdade, a gente descobre que a gente tava com um vilão errado, né? O cachorro, ele é, na verdade, uma cópia de uma coisa que não tem nome, inclusive o filme no original se chama Coisa, né? Ele é um monstro que rouba a identidade de quem ele se funde, né? Ele engole as pessoas pra roubar a identidade delas, ele fala como elas, age como elas, tem esse instinto de autopreservação porque ele quer sair dali, quer dominar o mundo, né? Ele quer contaminar outras e outras e outras pessoas e virar cópias dessas pessoas e, enfim, né? O mecanismo de sobrevivência de uma entidade, um ET, alguma coisa assim. Digamos que é um enigma de outro mundo. Esse filme é também um daqueles grandes clássicos posteriores do Carpenter, né? Ele é estrelado pelo Kurt Russell e hoje ele é considerado por muita gente por aí como o filme favorito das pessoas. Não o filme de horror favorito. O Vitor, que já esteve aqui com a gente, inclusive, abraço Vitor, caso esteja ouvindo, certamente estará, né? Porque o tópico considera esse o filme favorito da vida dele. E eu acho que dá pra entender por quê, né, Lucas? Fala um pouquinho aí sobre Enigma de Outro Mundo pra gente. Cara, dá muito pra entender. Esse aqui é o meu favorito. O Luiz falou que tá com dificuldade de elencar aí qual que é o
o melhor aqui da lista. Esse aqui eu já vou falar, é o meu favorito aqui desses três. É aquele filme, se você for desse mundo, desse meio cinéfilo aí, você vai ver que ele tá em tudo que é lista. Tem uma galera que adora, é tratado como obra-prima e tudo mais. Fui lá assistir. Cara, e você entende, assim, nos primeiros 20 minutos de filme, por que ele é tratado dessa forma. A introdução do filme que o Luiz já deu aí, cara, você começa o filme meio sem saber pra onde você vai torcer, de repente você vê que você estava errado e que os caras colocaram o inimigo dentro ali do único lugar que não era pra colocar e vai acabar com tudo, com todo mundo. E essa coisa de ter um vilão misterioso que você não sabe o que é, que ele não tem forma e que ele pode assumir qualquer forma, que ele pode ser qualquer pessoa, cara, é muito assustadora. Pra mim, aqui, visualmente, os efeitos práticos do Carpenter não são uma coisa que dão medo, é uma coisa mais grotesca, trash, que você bate o olho e você mais se diverte vendo que qualquer outra coisa. Mas, em termos de tensão, eu acho que esse é o melhor. E ele realmente esse filme aqui me deixa com um pouco de medo, porque você tá num lugar fechado, lá no meio do nada, no cu do mundo. E, de repente, tem essa coisa ali dentro que ninguém entende o que é e que pode tá no corpo de cada um e você nunca sabe quem você pode confiar, como que ela vai agir, você vai descobrindo a cada 10 minutos como que o negócio funciona. Cara, aquilo ali dá medo. Você tá preso, assim, num lugar desse você não sabe com o quê e que pode te matar e pode ser o seu amigo que tá ali do seu lado conversando com você. Então, aqui eu acho que o Carpenter consegue, sim, criar um clima, assim, que fica assustador. Ao mesmo tempo que ele tem vários elementos divertidos no filme, vira essa coisa de quem é o próximo. Você fica ali dentro desse lugar fechado, esperando sempre quem é o próximo. Você fica, como espectador, tentando adivinhar em quem que tá a coisa agora. O que a coisa fez? Será que é esse aqui? Será que não é? E ele consegue criar isso muito bem, porque vários momentos a gente se pega errando, falando, cara, tá nesse cara. Tá nesse cara, tá tudo bom, e não tá. É um filme que eu, particularmente, assim, me peguei fazendo isso vários momentos. Então, assim, em termos de ambientação, do clima que ele consegue criar, eu acho que ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem em todos os aspectos. Eu acho que nem só como horror. Ele funciona como ficção. Ele tem toda essa coisa de um elemento, sei lá, alienígena que vem. E os caras vão entendendo aos poucos como que aquilo ali funciona. E nem entendem direito, né? Chega no fim, eles só entendem o básico ali pra eles sobreviverem, como é que eles vão fazer com aquilo. Mas... E como esse filme se encerra pra mim também, é uma das melhores coisas, porque você termina o filme e você ainda fica assim, cara, e agora? Meu Deus do céu. Até se você se questiona se não seria legal ter uma sequência de tanto que você queria ver mais, assim. Mas não façam, pelo amor de Deus. Vai ter... Não, gente, era só pensamentos aqui na minha cabeça. Mas enfim. Então, esse aqui pra mim, cara, eu adoro como tudo é criado nele. A ambientação do filme, você começar o filme sem saber pra onde o filme vai, sem saber pra quem você vai torcer. E no meio do filme, isso vai mudando, né? Porque vai ter um personagem que é cuzão e que você queria que ele morresse, mas na verdade é o outro que vai morrer e ele vai continuar, e aí você vai ter que torcer pra ele, porque ele vai ser mais útil na história. Então, o Carpenter faz muito bem essa troca, assim, de o filme não fica monótono, o filme não fica... Pelo menos eu percebo que esse filme aqui ele não fica previsível. Como Halloween me divertiu muito, adorei a experiência de Halloween, adoro o filme, mas ele é um filme mais previsível, muito por, né, a gente não é da época, a gente vai ver esse filme depois de ter visto vários outros slash. Aqui não, aqui esse filme pra mim ele não fica previsível em momento algum, inclusive o jeito que ele se encerra, eu não imaginei que ele ia se encerrar daquele jeito. E eu gosto muito da trashzeira do Carpenter aqui nesse filme, cara, eu gosto muito de quando a coisa aparece, vai mudando de forma e o que ela... Cara, ele não tem medo de brincar, assim, com essas possibilidades. E são coisas que eu acho que na época deixavam um filme com essa coisa de, é trash, é tosco. E aí a galera vai revisitar e valoriza tudo que ele fazia, né? Mas eu gosto muito desse visual que ele coloca ali, aquela coisa meio de massinha, mas ao mesmo tempo que é assustadora e que se movimenta e que é gosmenta, sabe? Ele consegue brincar muito com essas possibilidades aqui, do que aquilo ali pode se formando. Cara, Substância mesmo bebe muito de Carpenter, se a gente for olhar em efeitos práticos e principalmente no que ele faz nesse filme aqui, viu? Cara, pra mim esse é o meu favorito, assim, top 1 Carpenter. Gente, eu tô com o Lucas, assim, eu acho esse filme masterpiece, é muito bom, ele é um filme de ação, ele é um filme de suspense, ele é um sci-fi, ele é um horror, ele é tudo, assim, ele é o Alien, né, o Ridley Scott. Me peço desculpas a Ridley Scott, mas o Alien é dele, né, é do John Carpenter,
Porque assim, o Luiz até brincou, né? Brincou não, é uma acusação Cutucada, já né? conhecida que Dark Star foi o primeiro Alien. Então, depois que o Ridley Scott fez, o John Carpenter falou assim, peraí, que eu não vou aceitar. Desculpa, você falou do Ridley Scott, eu não dou conta de não falar. O Ridley Scott que falou esses dias pra trás que, cara, os filmes hoje em dia estão muito ruins, eu não assisto mais filme, eu vou assistir os meus filmes do passado. Meus filmes eram muito bons, nossa. Cara, coitado do Ridley Scott, pô. Ai, mano, eu amo o Os últimos Ridley deles são Scott, eu acho tudo que ele tá ruim. ficando gaga, Aí velho. os que ele tem que são bons, o Alien, aí já não foi um plágio do cara. Pô, então, vamos começar a cagar até nos filmes bons do cara agora. Não, e eu acho bom, tipo assim, o Gladiador 2 é do ano passado. Então, tipo assim, os filmes hoje em dia estão Gladiador muito me ruins. pega, Eu gosto de assistir os meus filmes antigos, porque, nossa, os meus filmes antigos eram muito bons. Então você tá admitindo que os seus filmes novos não são tão bons quanto os anteriores. Até ele não nem tá os conseguindo seus. fazer filme, né? Exatamente. Acho que o último filme bom do Ridley Scott é o último Duelo, né? Assim, que eu gosto bastante é ele. Esse eu não cheguei a ver. 21. Mas Mas na minha cabeça é Alien e Thelma e Louise. Mas é essa brincadeira, assim, de quem é que tem, né? O marco do sci-fi e tudo mais. é engraçado. The Thing, o marco do horror. Porque, assim, o Alien, né? A Coisa, são contemporâneos. É um ali fazendo um filme no espaço, depois a chegada daquela nave na Terra e tudo mais. Então, assim, tô brincando aqui, mas no fim das contas tem um pouco dessa disputa pelo brincando, mas é cânone, verdade. sim, no imaginário ali da nossa... não importa pra ninguém, né, gente? Porque se for ver realmente os problemas real do mundo, é só a gente que inventa esses problemas aqui. Ah, quem é que fez o primeiro filme de sci-fi do universo? Mas assim, agora a gente tá levando muito a sério isso. Mas eu acho que essa questão de fazer um filme, tem um alien dentro de uma tripulação ali, né? No caso, uma equipe investigativa na Antártica e tal, é exatamente o que é o Alien. É exatamente a mesma proposta. Temos um corpo estranho dentro dessa nave, ou ali dentro dessa base na Antártica, e esse corpo estranho, ele pode entrar em qualquer pessoa, e a gente não sabe no que ele pode se transformar depois que ele estiver no corpo dessa pessoa, né? Então é um pouco do mesmo conceito. Aqui em O Enigma de Outro Mundo, eu vou ter que falar, né? Aqui em O Enigma de Outro Mundo é mais voltado pra essa experiência da Terra, né? Apesar de estar isolado ainda. É essa coisa mais de experimento. Sempre tem o mais cientista, o mais medroso, o mais aventureiro. Sempre tem essa coisa dos arquétipos que precisam existir dentro. O medroso, eles precisam existir ali dentro da equipe pro filme funcionar. E essa dinâmica, ela é muito bem trabalhada pelo Carpenter, porque ao passo que o filme vai se desenvolvendo e a gente vai vendo a evolução daquela coisa, daquele monstro, daquele bicho, né, daquele enigma, a gente acaba tendo, no fim das contas, o desdobramento da real face do ser humano quando ele tá enclausurado, né, quando ele tá em quarentena e ele precisa resolver os problemas que não são mais só os problemas sociais, são problemas, né, de saúde, infectológicos, né, como que as pessoas reagem ao medo delas próprias quando elas, na iminência da morte, quando elas podem se infectar e morrer. E aí você pega um estudo de caso desse filme e coloca, o Luiz estava falando na introdução, né, você coloca esse filme em comparação com o que aconteceu na pandemia, sabe, com o que as pessoas faziam, como os líderes reagiam aos doentes e as pessoas que potencialmente estavam infectadas e como os mortos eram tratados, como os doentes eram tratados. Existem muitas relações que você consegue fazer, que você consegue tirar do subtema desse filme, né, das entrelinhas do filme e trazer pra realidade e fazer esses recortes. Mas no fim das contas o filme é sobre essa ação, né, esse clique, assim, de putz, tô numa zona de perigo, eu tô precisando enfrentar o meu medo e eu vou enfrentar, e eu vou fazer o que for possível pra sair daqui vivo. Então, esses subtemas, eles não crescem pra além do filme, eles ficam ali, eles estão presentes, mas você não presta muita atenção neles durante o filme. Então, você fica muito mais interessado ali, você fica conectado com a história do MacReady, né, que é o personagem do Kurt Russell. Também conhecido como o único bonito. Não, o Keith David tava bonito nesse
filme também. Nossa, mas como o Kurt Russell tá bonito nesse filme. Isso aí Não, aquele cabelão dele... Não, ele... Farrah Fawcett, assim, uma coisa sedoso. meio... Não, lindo. Não, ele tá lindo. Não tenho o que falar. Ali é beleza... A beleza vende, né? Ele sabia que ele precisava daquele protagonista. E assim, é isso. Você se conecta com o bonito. E aí você quer saber o que é que vai acontecer com o bonito até o final do filme e tudo mais. Mas, brincadeiras à parte, é isso. É você se conectar com os personagens, entender qual é o medo que eles estão sofrendo. E a cereja do bolo é o gore. Pra mim, o gore desse filme é extremo, assim. Ele é o máximo. Ele é o que poderia ser no limite do gore. É perfeito. É muito bom como ele usa o gore. E é toda hora, gente. Toda hora tem uma cena. É muito bom isso. Tem cena com cachorro, tem cena com humano, tem a aranha, cabeça que anda igual aranha. Tem, sabe, tipo, tudo que a cabeça pode imaginar de alienígena, de gosmento, de sangrento, de nojento mesmo, do que poderia se transformar o corpo humano, né? O body horror também, essa coisa de pegar o corpo e transformar ele em algo asqueroso. É aqui que a gente vê na sua total potencialidade. A gente tem outras referências de body horror, mas aqui o John Carpenter consegue explorar todas, parece. Você consegue imaginar tudo que é possível dentro de um gore. E eu gosto muito disso, porque além de você ter a atenção das personagens, você tem esse olhar muito direcionado pro horror mesmo. Então, todas as estrelinhas possíveis para esse clássico, ele realmente não é à toa, né, que ele é o preferido aí de muita gente. E eu acho que o final é aquela coisa, dá vontade de assistir mais? Dá, todo mundo pediu. E aí eu tava assistindo essas entrevistas que eu falei do John Carpenter e ele solta que ele sim tá fazendo uma continuação, uma sequência. Eles ainda não têm data de estreia, não tem nada muito concreto, mas ele falou da boca dele que eles estão trabalhando pra fazer uma sequência e eu acho que, tipo, até parece ser uma coisa, que ele tá muito velhinho também, a gente fala muito sobre os diretores que estão muito velhinhos e ainda produzindo, a gente falou do Clint Eastwood, e eu acho que tem muito essa coisa de celebração do trabalho, né, da celebração da carreira e tudo mais, de meio que fechar os trabalhos, assim, né, fazer um filme, um dos últimos filmes dele, ser esse encerramento, talvez, do que todo mundo sempre pediu pra ele, que talvez ele também queira ver, com mais orçamento, talvez com a volta do Kurt Russell, porque ele mesmo fala que o Kurt Russell tá muito subestimado, né, as pessoas estão olhando pouco pro que ele pode fazer, ele gosta do Kurt Russell, né? Ele ama, ele põe o Kurt Russell em tudo. Lugar. Então tem essa coisa assim de eu acho que respeito pelo filme, né? Tá sendo idealizado pelo mesmo diretor e tudo mais. Então eu não tenho medo. Mandem a Coisa 2, o outro enigma de mundo. E aí, como é que vai ficar essa tradução? Mais um enigma de outro mundo. Vai ficar ruim, mas tudo bem. Nossa, mas aí você me deprime logo antes da minha fala, me dando uma informação dessa. Também não queria. E você ia falar, este filme não precisa de continuação, tenho certeza. E o encerramento dele é perfeito. Quem acha que esse filme precisa de continuação, velho? Sério? Mas que nem o Carpenter acha que esse filme precisa de continuação. Capaz que a conta apertou, sei lá, ele não tem vinícola pra vender, igual certos aí, né? Aí tem que fazer mais um enigma de mais um outro mundo. O Coppola, o Coppola pra fazer o Coppola. Não, o Del Toro vendeu o relógio, né? Cada um vende o que tem. Não, o Coppola vendeu o relógio porque vendeu a vinícola e quebrou, tá vendendo tudo. Mas o Del Toro também não fez isso? Foi só não, o Del Toro tá benzão. Tá com um contrato com o Netflix ali. O Coppola que vendeu vinícola fez o filme. O filme fracassou, agora ele tá vendendo relógio pra ele terminar de pagar os prejuízos. Vai ser chovendo molhado aqui, né? Eu não vou... acho que eu não vou repetir vocês, não. Hoje vai ser só homenagens, não vai... Já virou nosso bordão aqui no Meia Pantufa, né? Vocês viram? A gente faz um negócio por 5 anos e começa a aparecer os jargões, né? É o Marco do Horror, é o só homenagens, né? Queria ver o prédio pronto. Abraço Maurício, custava ver o prédio pronto. Gente... Eu amo esse. Custava pôr o prédio pronto. Não, pelo amor de Deus, que aquilo lá, viu? Puta que me pariu. É porque é foda essa comparação. O Christine tá abaixo, tá? Antes da gente chegar lá, o Christine tá abaixo desses dois. Mas assim, Enigma de Outro Mundo e Halloween são dois filmes tão foda, são tão relevantes. E eu acho que a gente só põe o Halloween nesse patamar abaixo porque desgastou, né? Porque assim, veio 1 milhão de filmes com a mesma premissa, explorando por outros aspectos e tal. E acaba que o Halloween fica mergulhado ali, né?
num oceano de slashers. Isso não acontece com o Enigma de Outro Mundo, né? Ele é um filme muito à parte, ele tem muito seu caráter próprio, assim. E esse é aqueles filmes que você fica triste de ter demorado tanto pra assistir. É a mesma coisa que eu falei de Paris, Texas, semana passada, porque como a experiência é boa, né? Cara, como você se diverte, como você fica tenso, como o gore é bom. Cara, a primeira vez que você vê a coisa já talvez seja a melhor cena já, que é com o cachorro, né? Com a coisa desmontando o cachorro. Você já fica, puta merda. Tava tudo tão quieto, tava tudo tão parado, tava tudo tão nas entrelinhas. Ah, beleza, mostrou o cachorro entrando na sala do cara e deu fade out. Vai gostar de fade out assim lá longe também, né? Aí mostra o cachorro entrando na sala e dá o fade out, aí corta pra outra cena. Tá tudo devagar, quase não tem nem música lá na estação, música interna, né, na diegética, no caso. E aí, de repente, aquele monstro, aquele cachorro vira aquele monstro, e aí tem aquela cena, ele engolindo os outros cachorros, e caralho, de onde veio isso? Sabe? O filme tava em outra direção, e de repente ele tá aqui, e aí o filme vai ficando tão tenso, tão nervoso, e você fica especulando tanto quem que é monstro, quem que é o quê, como que, quem tá seguro, quem não tá seguro, será que já pegou todo mundo, será que é só um, será que é só outro? O filme te direciona pros inimigos óbvios, mas o filme nunca abraça os inimigos óbvios, não são eles mesmo, é sempre o outro, é uma cena de surpresa. Quando ele bota fogo no sangue lá, eu tomei um susto. Sabe? Eu dei que cena. Você vê, cara, porra, era isso, era do nada, assim, sabe? Minhoca tá chata tudo, do tá caralho. tudo dando tão certo, de repente pula um negócio lá de uma plaqueta, sabe? Porra. E assim, o Kurt Russell vai pirando e você vai embarcando naquela. A gente... o Lucas falou de previsibilidade. A gente meio que sabe que o Kurt Russell não é o problema, né? Porque, assim, o filme ainda tem aquela coisa de, é o protagonista. A gente sabe que ele vai chegar até o final. Mesmo quem não viu o filme já viu o frame da última cena, sabe que ele é um dos que fica no final. Então, assim, a gente já meio que tem claro que não vai ser ele, assim, né? Pelo menos durante 90% do filme. Mas ainda assim, cara, quem que são os preocupados? E aí, ele tem umas ideias tão boas, ele tá tentando descobrir quem que é o cara, mas tá todo mundo amarrado. E aí, quando o monstro se solta, eles estão amarrados no monstro, eles não tem como sair, eles ficam desesperados. E aí, ele usa até de alguns clichêzinhos, mas que funcionam pra comprar atenção. Tipo, o lança-chamas não funciona. Na hora que precisa do lança-chamas, ele para de funcionar. E aí fica aquela galera amarrada naquele monstro, falando, me solta, pelo amor de Deus. E aí, a coisa, cachorro subindo pelo teto, e ela vai esticando. E aí, o cara que tá na mesa de autópsia também, que é a cena que o Gusta falou, que é extraordinária, dele desmontando, o doutor tá fazendo CPR nele, e aí a barriga abre, cara, arranca o braço, do nada, assim. Nossa, esse filme é 10/10, ele é muito foda. E é curioso, assim, ele vai ser o tipo de filme que você vai passar pra muito espectador por aí, particularmente os que não gostam de horror, e os caras vão virar e falar assim, nossa, que trash, filme B, não sei o quê. E você olha, e é tanta coisa que ele trabalha bem aqui, e o visualmente, claro, e a história, ela não é tão complexa, assim, né? Tem um monstro e ninguém pode confiar em ninguém, e aí você tem essa coisa da reclusão e tá todo mundo preso, que é um elemento também que é repetitivo, né? Todo mundo usa muito, a gente lembra de Sob a Redoma, vem muitos anos depois, mas tem o Nevoeiro também. A gente falando sobre o gore é maravilhoso, a tensão é maravilhosa, e a gente falando sobre temas, né? Eu queria expandir um pouco isso, porque é aquele filme que ele é sobre esses caras em reclusão e ninguém pode confiar em ninguém, e tem um monstro, e aí você precisa se livrar desse monstro. É basicamente muito parecido com a premissa de Alien, né? Esse universo ali da ficção científica, particularmente do final dos anos 70, começo dos 80, no cinema, se conversa muito, né? Não dá nem pra falar, é plágio, imitou, é não sei o quê, porque são universos muito similares. Mas quando você vai analisar o filme, parar pra refletir sobre o filme, o que ele discute sobre paranoia e sobre senso de identidade, sobre o que te faz humano, o que te diferencia de uma coisa, qual é seu objetivo, o que a coisa tá fazendo de realmente diferente dos caras. A coisa também tá lutando pela sobrevivência dela. O problema é que a sobrevivência dela bate de frente com a sobrevivência deles, né? Mas tá todo mundo ali lutando pela sobrevivência. Ninguém ali é o mal encarnado, diferente do Michael Myers, né? Assim, o pessoal só quer sobreviver. Inclusive o ET, né? O ET tava quieto, enterrado no gelo há milênios, e aí foi solto e quer sobreviver. E o que isso diz sobre a humanidade, sobre o nosso senso de comunidade, como que vai tudo pro espaço quando a
a gente se sente ameaçado, né? Como que a falta de confiança no entorno vai fazer com que o seu instinto de sobrevivência te deixe maluco, né? Ser paranoico. Então, assim, tem muito tema também, sabe? Só que ele é das entrelinhas, né? É como a gente discutiu antes. O filme, se você não quiser, vamos dizer que você não quer parar pra refletir ou não quer discutir os temas, que não é nosso caso, porque senão a gente não tava no podcast, né? É uma puta aventura sobre um monstro que tá querendo acabar com uma comunidade que precisa sobreviver, e é isso. E você não precisa de mais do que isso pra embarcar no filme, você não precisa da mãe abraçar o cadáver na piscina pra você entender que a história é sobre luto, tá? Eu já tinha entendido. Aqui você já tem, essa história aqui é sobre paranoia, sobrevivência, sabe? Então, assim... não, Gusta, esse pode bater porque esse não é Marco, é só o outro que era Marco. Então, assim, cara, 10 de 10. Esse filme é fantástico, esse filme é maravilhoso, assim. Ele é o que a gente espera de um filme do gênero. Ele é ficção científica, ele é horror, ele é suspense, ele é tudo, e ele faz isso tudo brilhantemente. E o Gusta falou da cereja do bolo. Pra mim, a cereja do bolo mesmo é o final. É uma última cena, depois de toda essa confusão, é uma última cena que, assim, são 2 linhas de diálogo. E engraçado, pra quem não assistiu o filme, eu posso até falar e não vai atrapalhar o filme, né? É o Kurt Russell falando assim, vamos esperar aqui um pouco, ver o que acontece. E o filme acaba. E você fala... Porra, meu irmão, é isso. É aquele tipo de filme que te dá ódio, descrença de ficar sabendo que vai ter continuação. É isso, é só isso, assim. Eu não preciso. O que você pode fazer que vai me dar uma conclusão melhor do que essa? Não tem absolutamente nada que você possa fazer que dá uma conclusão pra essa história melhor que essa. Nada. Ter uma continuação desse filme vai muito contra, assim, o que o Carpenter faz, né? Porque nesse filme, a coisa, ela é o que é. Ele não... A gente vê as pessoas tentando descobrir o que é a coisa, mas ele não para o filme pra te explicar em momento algum, ele não te explica de onde veio, e, sabe? Ele não... É o que é. Tá ali e as pessoas estão lutando pela sua sobrevivência ali dentro desse lugar com esse ser desconhecido. Ele gasta explicação, falar pra fora, falar pro público, em um momento só, né? Porque senão o filme não andava, que é o médico falando assim, olha, isso aqui contexto. Faz isso. Tipo assim, isso aqui faz isso. Esse ET vai copiar, e quando ele copiar, vai ser impossível discernir uma pessoa do ET. Beleza? Essa é a explicação. Pronto, esse aí é você entende a lógica do resto do filme. Uhum. E é isso. Então, assim, ele não... As coisas ali são o que são. Ele não tá preocupado em explicar demais. E aí, cara, ele termina com esse final meio dúbio que te deixa ali... Caralho, mano... Cara, você vai fazer uma sequência pra explicar o que é o negócio ou pra repetir o que já foi feito nesse filme? Porque, assim, a coisa vai tentar ir pegando outros corpos. E se ela ainda tá ali, ou você vai repetir o filme ou você vai ter que explicar alguma coisa que não precisa ser explicada. No ano seguinte, sim, o homem trabalha nesse ritmo. No ano seguinte, 83, acontece o que os fãs de horror ficariam super felizes de descobrir, né? Uma parceria com Stephen King. O John Carpenter resolve adaptar Christine, que em português ficou Christine, o carro assassino. É claro que ficou. Tivemos vários comentários envolvendo o que seria um carro assassino brasileiro no WhatsApp em off, né? Surgiram Cristina Abelina do Mal, Cristina o Fuscão Preto assassino. Enfim, entre outros termos, vai ficar em off mesmo, porque senão vai virar um delírio aqui, né? Vírgula de piadinha. É isso mesmo, gente. É um carro que mata pessoas. Basicamente. Não tem muito resumo. A gente tem aqui 2 jovens de ensino médio, um é descoladão, mas ele é aquele cara descolado, gente boa, né? O descolado que é amigo do nerd, que não tem essas pressões sociais e tal. E esse é o Dennis é amigo do Arnie. O Arnie é um nerdinho do óculos, o cabelinho lambido, que sofre bullying. É aquele tipo... É engraçado fazer esse tipo de resumo aqui, porque a gente gosta muito de Stephen King, né? Particularmente o Gusto, e hoje a gente já leu muita coisa dele. Mas pra mim é tão um filme do Stephen King que eu acho que fazer resumo fica até redunda. É um filme do Stephen King, gente. Tem um cara que sofre bullying no high school e ele tem um amigo descoladão. Só que aí esse nerdinho descobre um carro, uma lata velha pra vender, um Plymouth 57. O filme se passa no final dos anos 70, então o carro já tem 20 anos lá encostado e ele fica fascinado por esse carro e ele compra esse carro por muito mais do que ele vale, fica com aquele brilho no olho e fala assim, vou consertar. E aí ele vai consertando esse carro, vai melhorando esse carro, e só que
ele fica completamente obcecado pelo carro. E a personalidade do Arnie vai mudando, ele vai ficando mais violento, primeiro mais seguro, né? Mais bonito, mais arrumado, mais o casacão de couro e não sei o quê. E depois ele vai ficando mais violento, mais obcecado, né? E a gente percebe que a obsessão pelo carro tá dominando ele e que tem alguma coisa muito errada com o carro, né? E o título do carro já fala que o carro é assassino. Bom, é isso. Essa é uma premissa do Stephen King que o Carpenter pegou pra transformar num filme, premissa de filme B, trash, que vira um filme B, trash, né? Mas a gente tem o resultado que o Gusta vai falar pra gente, vai inaugurar o tom pra gente falar de Christine. Gusta, um filme com uma premissa tão besta, pode funcionar? Fala aí o que você achou de Christine, o carro assassino. Só pode, como funciona muito, muito. É muito bom esse filme. Eu amo Christine. Eu acho que somente um senhor doido... É que eles não eram senhores ainda, né? O Stephen King e o Carpenter ainda eram adultos aí na meia-idade. Mas, assim, dois doidos, gente. Só podia dar certo. Tinha que dar certo. Eu acho que, assim, esse Christine, ele tá ali no top 5, top 3 de filmes mais fiéis à obra original do Stephen King. Eu acho que você lê Christine, você assistir esse filme, evocam sensações muito semelhantes. A razão final do carro ser do jeito que é diferente, né? O Stephen King põe um fantasma, né? Uma figura humana dentro do carro, né? Exato. E o filme do Carpenter é o carro mesmo. Mas assim, de modo geral, o feeling é muito parecido. Mas é que nas entrelinhas também o próprio filme do Carpenter pode dar outras interpretações. Ele vai por essa veia mais literal, né? Enfim, vou falar disso mais pra frente. Mas o que eu acho é que essa alma do filme baseado no Stephen King, eu acho que, assim, poucos conseguem, sabe? Eu acho que tá aqui em Christine, tem muito em Conta Comigo, acho que Conta Comigo tá ali também no top 5. E o Iluminado, apesar dele odiar o Iluminado, eu acho que o Iluminado consegue passar exatamente a mesma energia, apesar de ter decisões também muito diferentes. É o que a gente fala muito, que uma adaptação não precisa ser exatamente igual, nem é preferível que seja, é bom que seja diferente, mas eu acho que o sentimento que a obra te traz quando você lê, é legal imprimir depois no filme, sabe? Essa sensação de que você tá no mesmo universo, sensação de que você passou por uma experiência semelhante já ali naquela obra, né? E eu gosto disso aqui. Misery também é ótimo exemplo. Misery também ali pode estar no top 5, acho que é por aí. Talvez A Janela Secreta ali também, muito bom. Seu top 5 vai ter 10 filmes, como é que faz? Mas já foi 5, Então fizer a conta, quem estiver ouvindo, faz a conta aí, tem 5. Mas enfim, eu acho assim, que Christine é trash, você já tem que entrar olhando pra esse... Gente, não tem nem como não entrar olhando, né, pro filme, achando que vai ser outra coisa. Mas eu gosto também do tempo aqui, nesse filme, né? Ele espera muito pra mostrar o carro, ele deixa aí uns 30, 40 minutos pra apresentar primeiro a história dos protagonistas, né, de quem é o Arnie, quais são as relações dele, como ele se relaciona com as pessoas, como ele é esse fracassado, esse menino do colégio que apanha, que precisa de alguém pra defender, de que não tem moral com a família, não tem moral com os amigos, não tem moral na escola, não tem moral na rua, tipo assim, é um lascado, né, um nerdzão clássico. E como o carro traz pra ele essa personalidade nova, como ele, com um novo objeto de consumo, ele vai se alterando, né, ele vai mudando a forma dele, tal qual a Christine também altera a forma dela. Ela vai se reformando como um parceiro ali, né? Eles vão entrando numa relação de mutualismo. Um depende do outro para sobreviver e eles precisam daquela energia, né? Quase misteriosa, uma energia vital meio demoníaca para existir. E eu gosto que... Eu até discordo, talvez, com o que o Luiz falou. Eu não sei em qual sentido ele falou isso. Mas eu entendo que na obra original Stephen King coloca como... Ele tem mais tempo, né, pra explicar, a palavra sempre abre mais margem, e ele consegue explicar que a proposta daquele carro era que ele era de um antigo dono, que faleceu ali e tomou posse do carro, ele meio que vive ali dentro do carro, e ele é um demônio, ele é uma alma penada no carro, então é ele que controla. Visualmente, o Carpenter não faz isso, mas eu acho que ele deixa um pouco na entrelinha essa questão de, esse carro foi abandonado
abandonado aqui, mas ele é do mal. Então é como se fosse aquela coisa meio da casa abandonada, do carro abandonado, da mansão mal assombrada, e que ele usa lá em Halloween também, né, a questão da casa. Aqui ele usa o carro que é um carro assombrado, é um carro que quando o dono toma, quando o dono assume ali, ele também fica possuído. Então eu acho que tem um pouco dessa relação, mas é porque não tem como transcrever não seria possível trazer o medo, a tensão da mesma forma, sabe? Colocar um fantasminha ali, não tinha, parece que na década de 80 não pra tinha mim recurso. ele fez a escolha certa. Eu só comentei assim, de passagem, que ele mudou, mas pra mim ele fez a escolha certa. Aqui ele até tem a cena inicial, que é quando o carro tá sendo construído lá, tá na fábrica, ele já é um assassino. Então não tem o Carpenter, ele exclui totalmente essa coisa de ter um dono que possui o carro. Meio que o carro já é uma entidade. Ele já é uma entidade, né? Exato. A premissa dele já é diferente. Mas ao longo do filme, eu tenho essa impressão de que essa entidade não é só o carro, sabe? Eu tenho a impressão de que é uma coisa meio sobrenatural mesmo. Mas são impressões, né? Claro. E também eu tenho o respaldo do livro. Então a minha interpretação também pode ser meio viciada, né? Essa coisa do que eu quero ver. E o filme funciona muito, independentemente, sabe? Dessa questão, eu acho que o filme funciona muito porque ele trabalha muito a questão dos traumas das personagens em relação ao carro e em como ela se relaciona com as outras pessoas do que o próprio carro em si. Então, a metade do filme é muito mais a construção de como o Arnie vai se transformar num moleque desgracento e vai começar a atazanar a vida dos outros, e depois que o carro toma protagonismo, né? Tanto que em determinado momento do filme o Arnie até para de aparecer. Então é essa passada de bastão, assim, né? De como é a construção dos personagens, de como eles vão se relacionar entre si e de como o carro vai tomar conta do filme ali da metade pro final. Eu acho que funciona muito se você tiver um pouco... não levantar tanta suspeita com relação ao carro, a trecheira do filme, deixar isso pra trás, assim, sabe? Aproveita o filme e curte essa besteirada toda, sabe? E quando você faz isso, o filme funciona muito, mas eu acho que o tipo de espectador que fica assim, lá, que mentiraiada, o carro não ia fazer isso, o carro não ia dirigir pela mas aí não pode nem assistir Carpenter. Assim, o filme é muito, muito, muito melhor do que você esperaria de um filme sobre um carro assassino. Eu acho que a ideia é essa. Exato. Eu gosto muito de como ele fecha também o filme, porque é muito parecido com o que acontece no livro, né? Então tem essa correlação também. E ao mesmo tempo ele deixa aquele gostinho de quero mais, né? Ele também traz essa coisinha assim. Você vai vir com a informação de que vai ter uma sequência também? E o Carpenter falou nessa mesma entrevista de que o carro vai ser um Tesla, não vai ser mais um Plymouth. Porque assim, pra pensar, se fosse um Tesla ia dar muito mais medo. Porque assim, ele já tem a vida própria, né? Porque realmente com Elon Musk dentro, inclusive. Exatamente. Não, essa é mentira, gente. O do Enigma de Outro Mundo é verdade. Mas eu acho que ele encerra muito bem, porque ele traz essa coisa cômica, né? Do carro ali, tipo, super destruído e super... lá no fim, era uma lata já, um pedaço de lata. E ele tá ali ainda. Tem alguma coisa do mal que... Ele trabalha muito bem com o mal puro, né? O Carpenter, ele é um diretor que ele consegue pegar essa essência do mal e transformar numa linha de raciocínio, assim, de não existe justificativa pra isso, não tem muito o que você questionar. A essência do mal é o que é. A essência do mal ele nasceu mal, ele vai te perseguir com uma faca. Ele nasceu mal, ele vai dominar seu corpo pra poder acessar o poder ali. E o mal se recusa a morrer, né? O mal se recusa a morrer, porque ele sempre vai existir. Então, tem é uma pegada, gente, extremamente da escola do Stephen King. Porque o Stephen King também tem essa pegada, né? De que o mal sempre existe, e pra você expurgar ele, o importante é você falar sobre ele na arte. E o Carpenter também tem isso, né, que é o que a gente já falou muito. Eu não tenho medo do mal no cinema, eu não tenho medo do horror, eu tenho medo das coisas reais que acontecem. É muito melhor você falar que um carro é assassino do que ver outra, sabe, tipo, do que ver as estatísticas de acidente nas estradas. Então é uma coisa assim, meio pura dessa escola de horror, né. Eu gosto muito de Christine, obviamente não é melhor do que o Halloween e o
a Enigma de Outro Mundo. Mas eu é bom gosto pra muito, eu acho caramba que esse ele filme, hein? É muito Cara, bom, é muito bom. E quais eram as chances, gente, de a gente ter 2 episódios seguidos com Harry Dean Stanton? Vocês repararam nessa Exatamente, ele tá coincidência lá. enorme? Que coisa. Sim, cara, nossa. Lucas, fala um pouquinho aí de Christine. Cara, eu fui muito relutante de assistir esse filme minha vida inteira, desde que eu soube da existência dele, assim. E, cara, é essa premissa, né? Ah, um carro assassino. Eu lembro dele passar na TV e ver a propaganda e falar, puta, que tosqueira, cara. E sempre fui deixando. Falar, beleza, John Carpenter, vamos respeitar, vamos ver os bons aqui, mas tem um ou outro que às vezes não precisa a gente tá vendo. E aí, a gente escolheu esse filme aqui. Cara, e que filme divertido de ver. Cara, eu acho que todos esses aqui, eles são filmes... A gente tá falando de um diretor de horror que brinca muito com o gore, com o trash, mas que tem esse... Eu acho que a gente pode bater o martelo, acho que a gente repetiu isso aqui no episódio inteiro, em todos esses filmes, que todos eles conseguem ser divertidos ao mesmo tempo. Todos eles conseguem trazer elementos visuais que às vezes não vão nem te assustar. Vai ser grotesco, vai ser nojento, mas vão te impactar de alguma forma e deixar o filme mais interessante. E, enfim. E aqui em Christine, cara, eu já tinha visto muita comparação quando saiu o Batman do Matt Reeves, naquela cena do Batmóvel, de que ele parecia Christine, não sei o que, ele tinha se inspirado muito no filme e se inspirou mesmo, cara, porque tem muita coisa aqui que ele copiou, assim, que tava aqui já, né, tal qual Darkstar e Alien, né, já tava lá. E, cara, eu gosto de como eles trabalham essa relação, sabe? Porque o filme tem tudo pra ser tosco pra mim. A premissa dele tem tudo pra ser muito tosco. Inclusive, como que é o nome do nerd mesmo? É o Dan? Arnie. É o Arnie. Arnie. Então, Arnie, o pior negociador... Ele tem um nome de nerd, né? Arnie, pior negociador que existe pra comprar um carro. Chega lá naquela lata velha, o negócio todo amassado, enferrujado. Por sorte, deu partida. O velho, tava pedindo 300, mas faz 250 pra você. O amigo dele, meu amigo, tá caro demais, você compra um novinho ali desse preço. Não quero. Aí ele volta pra pegar os documentos, quanto que era mesmo? 300? Ele já te deu o desconto de 50, é 250, não faz isso. Por 250 você compra um carro muito melhor que não tá amaldiçoado. Pensa bem. Exatamente. Não, e o velho ainda fala, o dinheiro não é importante, não é pra você, que não é você que tá recebendo. Agora quem tá pagando. Cara, eu rachei de rir dessa cena de negociação, muito boa. Mas, enfim... Cara, pra mim esse filme tinha tudo pra ser tosco, mas o Carpenter, ele consegue fazer esse equilíbrio, cara, ele trabalha esse visual mais trash e gore muito bem. Com o carro, ele consegue criar essa coisa é o que o Gusto falou, de o mal tá ali, o mal tá presente, e o Carpenter, se a gente for juntar esses 3 filmes aqui, uma coisa que, né, além de criar atenção e tudo mais, uma coisa que ele consegue fazer muito bem é ter esse mal que não é tátil, que você não consegue pegar, não tem um vilão físico. Beleza, a gente tem o Michael Myers ali, mas ele sempre tem a presença do Michael Myers em volta ali. A gente tem a coisa, mas sempre tem, olha, onde é que tá a coisa? Aqui a gente tem o Christine, a gente tem o carro, mas beleza, o que move esse carro? Cadê o carro? E as pessoas se sufocam com nada dentro do carro, sabe? Então é uma coisa assim, da presença de um mal que você não pode pegar, que não... você fica sem esperança no filme de, cara, como é que faz? O carro vai estragar e vai voltar. Você entra dentro dele, ele mata sem te encostar. Como, sabe? Você vai ficando assim, desesperançoso de, acabou, é isso. E eu acho que o Carpenter, ele consegue trabalhar isso muito bem em todos esses filmes. E ele consegue pegar essa premissa que tinha tudo pra ser qualquer filme B aí, e com os elementos visuais dele, com essa criação de tensão dele, tudo vai funcionando e entrega cenas divertidas também. Cara, agora, esse filme, Christine, gente, é Peter Parker com roupa preta. É Peter Parker com simbionte. É a mesma coisa. É a mesma o Arnie coisa. É muito Peter Parker com roupa preta mesmo. É o nerd que encontra o elemento ali que vai fazer parte dele, vai deixar, aí muda a roupa, fica mais descolado, já fica mais bad boy, e começa a ficar cuzão com as pessoas. E ele absorve o design cinquentista, né? Como o carro dele é dos anos 50, a música é dos anos 50, ele também pega aquele aspecto meio James Dean, né? Ele, a jaqueta de couro e o jeito que ele penteia o cabelo dele, ele vira muito... Ele vai virando o James Dean. Imitador de Elvis, né, e tal. Na verdade, era também um esforço pra fazer aquele menino ficar feio, né? Aquele cabelo lambido e aquele óculos lá. Porque feio ele não é, né? Vamos combinar. Exatamente. O elenco é belíssimo também. O John Carpenter, ele é muito bom pra escolher elencos belos. Cara, mas Christine, assim, dos 3 aqui, eu acho que é o que eu tenho menos a falar. Porque, pra mim, todos os aspectos, todos os elementos que o Carpenter trabalha nos outros filmes estão aqui. Mas eu gosto muito mais dos outros 2 que a gente falou. Eu acho que eles estão muito acima, assim. E Christine, eu acho que tem essa premissa mais... Por ter essa premissa mais de... vou fazer um filme mais leve,
talvez a gente possa dizer, comparado com os outros, ele acaba ficando um pouco mais abaixo, mas ele cumpre bem sua proposta e eu acho que o que faz realmente o filme funcionar é a mão do Carpenter ali. Queria só fazer um parênteses que o Stephen King, ele tem um outro livro que chama Buick 8. Como que é o nome da pronúncia desse carro? Tipo acho Plymouth. que é Buick mesmo. Buick, né? Buick, oi? Buick. O Stephen King, ele tem um outro livro que é o Buick, é o nome desse carro aí, Buick 8. Outro carro. Outro carro, que é um carro que leva as pessoas pra um outro universo, que traz uns bichos de outro universo pra cá e tudo mais. Então, assim, tem essa fixação também do homem dos anos 80, de essa coisa meio macho man, assim, que é a virilidade está no carro, sabe, fixação pelo motor. E o John Carpenter compra muito isso, né? Essa coisa do homem que a paixão dele é muito mais o carro do que a mulher, né? É, muito mais o motor do que os amigos e os relacionamentos e tal. Eu já ia falar isso quando eu fosse entrar na minha parte, porque assim, a relação com o carro não é só o carro assassino, é porque o carro dá o status que ele nunca teve, né? Então assim, o carro dá status social pra ele. Pra esses jovens, pra esses meninos que querem aprender a ser homens, o que eles veem como construção de masculinidade, construção de vida adulta é ter o carro, porque o carro vai fazer com que as pessoas olhem pra eles, vai dar autonomia pra eles, autonomia dos pais, autonomia pra ir pra escola na hora que quer, ele vai lá e abastece o carro e as garotas e não sei o que. Então assim, isso é uma construção de personalidade, né? E aí o que o Stephen King vai fazer, e o Carpenter também, é tratar essa construção de personalidade como a destruição do que ele tem de bom, né? A obsessão dele por status, acumulada aos anos de bullying nas costas, vai fazer com que ele estoure, com que ele mostre esse traço de personalidade abusivo, nocivo, que é um reflexo do que ele sofreu na vida, né? A Christine é um veículo pra ele transformar a personalidade, pra ele se vingar do que aconteceu, né? Do que aconteceu com dos anos de pressão na vida, né? A pressão na escola, a pressão dos pais pela perfeição e tal. Por que é uma história muito Stephen King? Porque é muito parecido com Carrie, né? Só que é uma versão masculina e masculinizada de Carrie. É do bullying que estoura um personagem, que estoura uma pessoa. Ele tem... Nossa, o high school do Stephen King deve ter sido horroroso, né? Porque, cara... Ele ficava assistindo filme de terror e lendo quadrinho, ele era o nerd, né? Ele tem local de fala, ele não é bobo. Tá, e assim, eu não acho esse filme tão abaixo dos outros, não. É porque os outros filmes são... O Halloween é muito marcante, né? Marco do horror. E o Enigma de Outro Mundo é um filmaço, assim, em todos os aspectos. Mas eu não acho esse filme tão abaixo, não, sabe? É porque eu acho que, considerando como a premissa dele, entre aspas, atrapalha ele, eu acho que a gente acaba ficando um pouco com o pé atrás. Ele é um filme aquém, de certa maneira, mas ele é um filme muito bem executado, gente, assim, sério mesmo. Ele tem todos os John Carpenterismos que a gente elogiou nos outros aqui, o ritmo de contar a história, a trilha dele, de novo, né, no Enigma de Outro Mundo era do Ennio Morricone, excelente também, puta que pariu, a trilha de Enigma de Outro Mundo, mas aqui é do Carpenter de novo, então ele volta a segurar mais a trilha, a trilha volta a ser muito, de vez em quando, assim, muito discreta a trilha desse filme, e ele vai contando a história, e você vai embarcando muito devagar, vamos entender o contexto aqui primeiro, antes da gente embarcar na história desse carro. Esse é um filme que super valoriza o talarico, né, porque o bonzinho é o talarico, que é o Dennis. Legal, esperou um segundo do amigo dele endoidar lá, já foi talaricar. Mas eles ficam brigando por ela o filme inteiro. Enfim. Meio que uma... Aí... tipo meio Crepúsculo. Mas é muito bom o que o Carpenter consegue fazer de convencer a gente não da seriedade, porque não é um tópico sério, mas de a gente levar o filme a sério, de levar a Christine a sério como uma ameaça mesmo. E isso é tudo no jeito que o Carpenter filma. O jeito que ele filma esse carro, gente, é muito impressionante, é muito foda. Como o carro fica bonito e como o carro, só ele, sem ninguém dentro, só de você ver o carro em determinadas cenas, como ele fica perigoso. É assim, e é muito... imponência, assim, né? As escolhas que ele faz nas cenas, porque não são tantas no fim das contas, né? Mas nas cenas que a Christine realmente quer vingança, cara, cada cena melhor que a outra. Sim, a sequência que ela parte o cara no meio lá, o primeiro
coisinho, ela... Enfim, você vê a que ponto ela vai chegar, né? Ela se espreme, ela se destrói pra matar o cara. Nada vai parar ela, né? Ela entra num espaço menor do que o espaço que ela cabe. Tá tudo bem que ela sabe que ela vai conseguir se regenerar, mas enfim, ela tá dando mostras que ela não vai parar por nada, né? Ela não vai parar só porque ela é um carro, só porque ela não cabe no lugar, ela vai fazer caber. Então, é uma cena... Mas não é nem a morte em si que eu acho legal da cena, é quando ele vê ela, que ele tá andando numa rua escura e ele vê o carro estacionado. É tão bem filmado aquilo ali, só dele ver, beleza, tem um Plymouth estacionado ali parado, um Plymouth que eu jurei que eu tinha destruído umas horas atrás, tá ali inteiro, e aí como a câmera vai se movendo pro lado e parece que a Christine tá observando o cara, sabe? Parece que o farol tá olhando pra ele, ó, e aí ela começa a andar com o farol desligado ainda, aquilo é tão ameaçador, e o insufilme de ocasião que ela tem, você já viram? Ela só tem insufilme quando quando ela tá pra matar, quando ela tá andando de dia não tem insufilme não, é legal. Ele faz isso com a escavadeira lá também, porque alguém precisa mexer na escavadeira de verdade, né, aí eles embaçam o vidro pra não ver que o protagonista não tá lá, que é o dublê. Mas assim, pra mim essa nem é a melhor cena, eu gosto muito dessa, eu gosto muito de como o Carpenter filma o carro, ele faz aquilo virar uma ameaça de verdade, eu acho as cenas de reconstrução da Christine muito legais, assim, parece que tá inflando um balão, né, eu fiquei muito curioso pra saber como é que ele fez, assim, eu achei muito legais as cenas de reconstrução dela se reconstruindo sozinha, né, mas pra mim esse filme tem uma cena que é a top das tops das cenas, que é assim, quem não gostou desse carro na perseguição no posto de gasolina tá morto por dentro, porque que cena foda é a Christine no posto de gasolina. Cara, na hora que o cara sai correndo, depois que ela mata os dois peões lá, e aí fica o vilão principal sai correndo na rodovia, que você percebe assim, cara, ele vai fazer esse carro sair correndo atrás do outro pegando fogo. A gente vai ver um carro pegando fogo perseguindo um cara a pé. E a hora que você vê realmente acontecer, você fala... Eu fiquei muito fã dessa cena. Eu falei assim, cara, só o Carpenter mesmo. Porque você pegar uma ideia, eu falei muito, o Gusta falou que a gente tem que superar esse negócio da premissa, mas eu acho que não superar a premissa é justamente o que faz o resultado ser tão bom. É você parar pra pensar, que ideia besta essa ideia de um carro assassino que pensa sozinho, sabe? Mas o Carpenter faz você ficar tão envolvido naquilo, é você entender que o carro vai pegar fogo, você vai ter um carro pegando fogo no meio da noite perseguindo um cara na estrada. E é tão bonito a cena, o visual daquele Plymouth pegando fogo e saindo andando assim, é tão foda e dá muito a ideia de, cara, isso é o mal encarnado, né? É tipo o motoqueiro fantasma, né? O demônio mesmo. Tá pegando fogo e não vai parar. E vai queimar tudo que tiver pelo caminho, eu vou assim. esperar alguma coisa que tá pegando fogo vir pra cima de eu mim. acho muito bem executado, sabe? Pois é. Eu acho muito bem executado esse filme. Eu fiquei muito pensando como é que ela se escondeu lá no último ato, né? Porque você viu que ela se escondeu debaixo dos papelão, né? Eu fiquei imaginando ela dando ré na parede pra cair os papelão em cima dela pra ficar escondida. Mas enfim, eu acho que eu fiquei tão encantado na cena do posto de gasolina que eu fiquei um pouco assim com o último ato, com a cena da escavadeira. Eu não sei se eu achei que ela tá cortada demais, se eu me perdi um pouco na geografia da cena, sabe? Não tem muito timing. Eu acho que eu me perdi um pouco na geografia da cena, eu me perdi um pouco no papel do Arnie ali, sabe? Não dá pra entender muito bem se o Arnie se sacrificou pra salvar ali, ou se a Christine simplesmente matou ele e foda-se, se foi um acidente. Eu acho a cena dele meio desconectada do resto do ato, sabe? Acho a morte dele meio vazia, pra você for considerar que ele é protagonista do filme, sabe? Eu acho a morte dele meio vazia de significado, assim. Então eu achei o último ato meio... Eu não sei se é um problema de edição, eu acho até que é, sabe? Os cortes meio esquisitos, apesar de você ter algumas cenas muito boas, como a escavadeira detonando a Christine, né? E ela tentando se recuperar, e a escavadeira partindo pra cima dela de novo, assim. Eu achei muito legal no fim das contas, mas o último ato como um todo, eu achei ele meio... vamos amarrar isso aqui? Vamos amarrar porque tá acabando, eu quero fazer o filme ficar em 1h50. Eu fiquei um pouco pra baixo com relação... Porque eu achei que já tinha visto dentro do próprio filme que ele conseguia fazer melhor, sabe? Então fiquei um pouco seguro, assim, no terceiro ato, pra falar a verdade, na resolução. Mas é legal também ela virar um blocão e você ver a barbinha dela mexendo assim e falar, ó, tem mais, ó, gente.
agora é com vocês. Já assistiram os filmes que a gente discutiu aqui hoje? Gostam do cinema do John Carpenter? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.